Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 861. O céu completamente escuro crepitava com trovões que riscavam o céu como uma teia de relâmpagos ramificados, enquanto ventos furiosos uivavam. Lá no alto, o lendário dragão azul voava pelos céus, seu corpo colossal dominando a imensidão da paisagem, ardendo em chamas. Chamas ardentes irrompiam como asas enormes, sua intensidade incandescente lançando um brilho semelhante ao do magma. O céu tornou-se um vermelho profundo e abrasador, e até mesmo o ar ao redor cintilava e se deformava sob o calor avassalador. O dragão azul está em chamas. As pupilas de Dragon se contraíram, seu coração batendo violentamente. Mesmo a essa distância, ele podia sentir o calor absurdo que emanava do corpo do dragão azul. A onda escaldante o atingiu como uma parede quase sufocante, dificultando até mesmo a respiração. Kaido, ele realmente desenvolveu um golpe tão poderoso assim? Ele não conseguiu evitar soltar um suspiro profundo. Ele já achava absurdo o suficiente uma zoa mítica voar através das nuvens e cuspir fogo. Mas isso? Kaido havia levado sua forma de dragão a um nível completamente novo e aterrorizante. Ao se envolver em chamas de calor extremo, ele maximizou o dano causado em combate corpo a corpo. Nem mesmo a Mera no Mi seria capaz de atingir esse nível de intensidade. E não foi só Dragon que ficou estupefato. O homem gordo de suspensórios ao lado dele estava com os olhos arregalados em descrença. Nunca viu um movimento como esse antes. Como esperado de Kaido-san, ele desenvolveu algo ainda mais forte que Jaime. Mas nenhum deles percebeu. O corpo de King começou a tremer. Essa jogada. King olhou atordoado para a silhueta majestosa e feroz do dragão de fogo, murmurando para si mesmo. O dragão flamejante, envolto em chamas selvagens que enchiam o céu. Era exatamente como o deus descrito nas lendas da raça lunariana. Faíscas flutuavam pelo ar. O chão sob seus pés não suportava mais o calor implacável. Estalava enquanto secava, rachando em uma teia de finas fraturas. Toda a ilha começou a tremer. A pressão avassaladora da aura do dragão espalhou-se em ondas, subjugando tudo em seu caminho. Darren ergueu lentamente a cabeça. Seus curtos cabelos negros chicoteavam ao vento escaldante. Inclinando-se ligeiramente para trás, ele ergueu as mãos, os dedos curvados, os cantos da boca se curvando em um sorriso selvagem e incontrolável. Aquele arrepio de medo, a emoção da morte se aproximando, fez seu corpo entrar em estado de alerta máximo. Raios violentos irromperam dele, e a frequência da rotação do campo magnético aumentou ainda mais. As células morreram, a energia jorrou sem controle. Até mesmo seus olhos agora crepitavam com arcos intermitentes de eletricidade roxo-azulada. Sim, essa é a sensação. Ele riu maniacamente. Não faço ideia de por que de repente me transformei no vilão, mas isso importa. Nem mesmo Queen havia percebido. Não muito atrás dele, a máquina que monitorava a intensidade biomagnética de Darren já estava funcionando a todo vapor. Os números e ícones no visor oscilavam descontroladamente, pulsando em um vermelho escuro, como sangue. Ao ouvir as palavras de Darren, Kaido soltou uma gargalhada selvagem. Não existem heróis nem vilões. Este mundo está chato há muito tempo. Seria melhor destruí-lo completamente. Ele ergueu sua cabeça enorme, como se estivesse observando o mundo de cima. Heróis, vilões, justiça, maldade, nobres, plebeus, ninguém tem o direito de definir essas coisas. Arrastar os tais nobres, aqueles governantes mimados que vivem no conforto, para o campo de batalha, isso sim é verdadeira igualdade e liberdade. Pelo menos nesse ponto, concordo com você, Darren, seu pirralho. O Orororo. A batalha em Vale dos Deuses há 12 anos, o massacre na Ilha Godfall há um mês. É assim que um mundo perfeito se parece. Só a guerra pode decidir o valor de uma pessoa. Status, linhagem, nascimento, nada disso importa. A única coisa que define o valor é sobreviver ao campo de batalha. Só quem sobrar decide quem é digno. O dragão gigantesco soltou um rugido ensurdecedor, suas pupilas verticais brilhando em um vermelho intenso através das chamas. Curiosamente, eu concordo com você. Darren sorriu ferozmente, relâmpagos crepitando cada vez mais intensamente em seus olhos. Com uma pisada estrondosa ele avançou. Pé direito à frente, pé esquerdo atrás, suas mãos com garras pressionavam suavemente o chão, eletricidade fervilhando ao seu redor. Ele estava completamente banhado em plasma, sua aura pulsando como uma tempestade. Rugido. Era como se alguma besta ancestral tivesse uivado pelo vazio, e atrás de Darren, incontáveis raios distorcidos se entrelaçavam, formando a figura de uma besta trovejante. Isso é. Os olhos do dragão se arregalaram em descrença. Em meio à tempestade de relâmpagos, o contorno da besta tornou-se mais nítido. A cabeça de um dragão, o corpo de um leão, as garras de um lobo prateado. Escamas frias e metálicas revestiam sua estrutura, e uma cauda semelhante à de um grifo chicoteava atrás dele. Parecia algo saído diretamente de uma lenda. E no corpo daquela besta trovejante, o dragão viu. Inúmeras técnicas, estilos de luta e aura se fundiram e pulsaram dentro dele. O poder bruto do Ryuzoken, a crueldade e a pilhagem do Shiki, a imprevisibilidade do lobo prateado da sombra gélida, a força selvagem do dragão azul e o Haki avassalador de Roger, todos se chocando, todos convergindo. O Orororo. Que forma impecável. Ao presenciar essa manifestação explosiva, Kaido não hesitou. Em vez disso, riu maniacamente. Você é realmente o adversário mais divertido que já enfrentei. Agora, abra os olhos e observe com atenção, Darren. Chamas irromperam do corpo de dragão de Kaido como magma derretido, pulsando com fúria renovada. Este é o meu ponto forte. Rugido. O dragão que escureceu o céu soltou um grito estrondoso enquanto seu corpo flamejante mergulhava dos céus, caindo com uma força que estilhaçou a atmosfera e rachou os firmamentos. Darren saltou do chão, rindo loucamente.
Suas mãos, em posição de garras de dragão, pareciam prontas para despedaçar o mundo. A besta trovejante atrás dele crepitava com detalhes ainda mais nítidos, relâmpagos tecendo sua imagem com perfeição, nuvens de tempestade furiosas. Esta também é a minha mais forte. Ambas as auras atingiram seu ápice quando os dois titãs reduziram a distância em um instante. Seus olhares se cruzaram, faíscas brilhantes explodiram entre eles. Uma falta. Os dois gritaram juntos, rindo ao se chocarem. No instante seguinte, Kaido e Darien liberaram toda sua força e vontade implacável de lutar, colidindo juntos no céu com uma força que fez a terra tremer. Kaindaiko. Tempestade magnética Killing. O mundo congelou, como se a própria realidade tivesse parado por um instante. Então, uma luz branca ofuscante envolveu tudo. Bum! Um estrondo cataclísmico sacudiu os céus como uma explosão nuclear. Anéis de chamas escaldantes e trovões crepitantes irromperam, ondulando pelos céus e inundando todo o espaço acima de Onigashima. Capítulo 862. A luz ofuscante rompeu, seguida por ondas de ventos tempestuosos que se irradiavam em anéis, cada um como uma purga forte o suficiente para destruir tudo em seu caminho. Vista de cima, a terra parecia ter sido partida a partir de um único ponto, e então se expandiu como ondas quebrando, espalhando-se em todas as direções. Os ventos uivavam. Detritos voavam descontroladamente. Aterrorizante. Esse tipo de impacto. Queen imediatamente se transformou em um enorme braquiossauro, enrolando seu corpo protetoramente ao redor da máquina usada para monitorar os dados biológicos de Darien, protegendo-a da explosão. Mesmo a essa distância, as ondas de choque e a aura dos dois liberando todo o seu poder foram suficientes para fazer seu coração disparar de medo, com uma sensação de formigamento percorrendo seu couro cabeludo. Não era exagero, se qualquer um daqueles monstros tivesse direcionado aquele ataque diretamente para a ilha, teria aberto um buraco em Onigashima com um único golpe. Ei, gordinho de calça apertada. Tem certeza de que essa máquina consegue medir potência nesse nível? Dragon falou de repente, em tom monótono. Ele ficou paralisado, encarando o caos apocalíptico distante, com o canto da boca tremendo incontrolavelmente. O olho de Queen se contraiu em resposta. Ele murmurou sem ânimo. Esperemos que sim. Está prestes a ser decidido. King falou em voz baixa. Ao ouvirem suas palavras, Dragon e Queen silenciaram, prendendo a respiração enquanto voltavam seus olhares para o campo de batalha. A luz infinita no céu começou lentamente a se contrair, depois recuou em direção ao centro. Quando o brilho ofuscante finalmente se dissipou, o que restou foi uma terra queimada e devastada. Uma enorme cratera jazia no coração da ilha, vasta demais para ser contemplada de uma só vez. A área do impacto estendia-se por quilômetros. Tudo que ali existira fora obliterado ou reduzido a pó. Uma fumaça negra subia aos céus. Chamas se enrolavam e dançavam pelo chão, faíscas de eletricidade crepitavam em meio aos destroços. Parecia que o próprio inferno havia se aberto. Onde eles estão? Os olhos de Queen se arregalaram enquanto ele se esforçava para enxergar através da densa fumaça, tentando localizar as duas figuras. No céu, eles estão caindo. Um brilho surgiu nos olhos de Dragon quando ele apontou para aquilo. Os outros olharam para cima. Lá do alto, duas figuras espancadas despencavam das nuvens, uma à frente da outra. O ar passava velozmente por seus corpos mutilados. Ambos estavam cobertos de sangue, dilacerados e irreconhecíveis. Foi brutal. Mesmo ao caírem, nenhum dos dois se mexeu. Olhos fechados. Completamente inconscientes. Bum, bum. Dois impactos atingiram o solo, levantando nuvens de poeira. Darien e Kaido caíram quase simultaneamente, abrindo duas crateras na terra queimada. Kaido-san, Kaido-sama. Darien, King, Queen e Dragon congelaram e então, sem dizer uma palavra, dispararam para frente como balas. King foi o primeiro a alcançar Kaido, abrindo as asas enquanto voava. O dragão jazia inconsciente, o rosto coberto de sangue, mas sua mão ainda segurava o canabo com firmeza. Rangendo os dentes, King se virou para Queen, que pousou momentos depois. Queen, verifique imediatamente os ferimentos de Kaido-san. Queen assentiu com a cabeça ofegante, o rosto tenso e pálido. O pânico era evidente em sua aparência. Desde o dia em que se juntou aos Piratas das Feras, Kaido sempre foi invencível aos seus olhos. Ele nunca o tinha visto tão gravemente ferido. Ele se agachou sem hesitar, o braço mecânico zumbindo enquanto implantava instrumentos de escaneamento, iniciando um diagnóstico de campo no local. 18 costelas fraturadas, pulmões gravemente danificados, acúmulo de líquido detectado, hemorragia interna maciça. À medida que a voz de Queen ficava mais rouca a cada palavra, a expressão por trás da máscara de King se tornava cada vez mais fria. Uma intenção assassina silenciosa e mortal começou a emanar de seu corpo. Mas felizmente o golpe final não atingiu nenhum ponto vital. É provável que Kaido-sama tenha usado o próprio corpo para absorver e desviar parte do impacto. Por enquanto não há ameaça imediata à sua vida. Após terminar o exame, Queen soltou um longo suspiro e caiu no chão, ensopada de suor frio. Ei, gordinho, vem cá ver como está o Darien. Tem alguma coisa errada com ele. Dragon, agachado ao lado de Darien, falou gravemente. Tudo bem. Queen assentiu instintivamente com a cabeça, mas antes que ele pudesse se mover, King desapareceu repentinamente de onde estava. Os olhos de Dragon se estreitaram. Sua expressão escureceu. Ele virou-se bruscamente, estendendo sua mão de 3 garras com força penetrante.
Clang! Uma espada longa envolta em chamas carmesins foi interceptada no meio do golpe pelas garras do dragão, lançando uma chuva de faíscas em todas as direções. Por trás da lâmina estava King, envolto em intenções assassinas. O que você pensa que está fazendo? O olhar de Dragon tornou-se gélido. Esta era uma batalha pelo título de criatura mais forte. Você quer interferir nisso? Chamas estranhas e intensas começaram a surgir ao redor de King. Sua máscara negra se consumiu, revelando longos cabelos brancos e um rosto anguloso e marcante. Não permitirei que ninguém machuque Kaido-san. Eu não vou perdoar. Boom! Chamas intensas envolveram King, elevando-se em direção ao céu. É mesmo? Então me desculpe, mas eu devo muito ao Darem. Uma dívida que jamais poderei pagar, nem mesmo em toda a minha vida. Não posso deixar que você coloque a vida dele em perigo. A expressão de Dragon tornou-se implacável. Uma tempestade visível emanava de seu corpo. Fogo vermelho e vento verde irromperam no céu, dividindo a terra abaixo em duas forças travadas em feroz oposição, cada uma lutando pela supremacia. Se você quer matar Darem, é melhor estar preparado para apostar a sua vida nisso. Com um rugido, a aura de Dragon explodiu e a tempestade instantaneamente eclipsou as chamas de King. King soltou um grunhido abafado com sangue escorrendo do canto da boca. Mas não havia hesitação em seus olhos, apenas loucura e uma determinação inabalável. Justo quando King estava prestes a dar tudo de si na luta. Já chega, Arber! Uma voz baixa e rouca soou atrás dele, paralisando no lugar. Kaido-san? Ele se virou e viu Kaido recuperando a consciência lentamente, segurando seu kanabo em uma das mãos enquanto lutava para se levantar. Kaido balançou a cabeça para King, depois olhou por cima do ombro dele para o jovem inconsciente, vestido de preto, que jazia atrás de Dragon. Nem pense nisso. Dragon deu um passo para o lado, posicionando-se defensivamente e bloqueando a visão de Kaido. Kaido ofegou levemente, olhou para ele e então, inesperadamente, disse: Eu perdi. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Dragon, King e Queen ficaram paralisados no lugar. Principalmente King e Queen, seus rostos estavam tomados pela incredulidade, como se não pudessem confiar nos próprios ouvidos. Kaido-sama, realmente admitiu a derrota? Capítulo 863. Ventos escaldantes varriam implacavelmente a terra carbonizada e fraturada, o ar denso com o cheiro de brasas queimando, tão denso que sufocava a respiração. A voz fraca e rouca de Kaido flutuou ao vento, alcançando Dragon e os outros. Os três congelaram onde estavam, atônitos. Os olhos de King ficaram vidrados. Por um instante, ele pareceu completamente perdido. Kaido-san, admitiu a derrota? Não, isso é impossível. As veias saltaram dos olhos de King enquanto ele rosnava, recusando-se a acreditar. Kaido-san, você ainda está de pé, enquanto Rogers Darem está completamente inconsciente. Você não perdeu. E daí se ele teve a vantagem por um instante? Você ainda está consciente, então a luta não acabou. Ataque agora. Acabe com Rogers Darem, e você será o vencedor final desta guerra. Sua voz se transformou num quase grito. Seus olhos vermelho-sangue se fixaram em Kaido com desespero, como um apelo oculto por trás da fúria. Kaido ficou surpreso com o desespero no olhar de King. Após um breve suspiro, deu uma risada baixa e amarga e balançou a cabeça. O fato de alguém estar consciente ou não significa absolutamente nada. Os olhos de Queen se arregalaram. Espere, não me diga que Darem se conteve durante aquele golpe final? Bang! Um kanabo atingiu-o em cheio no rosto, fazendo com que Queen caísse de cabeça no chão e abrindo uma cratera profunda sob seus pés. Gemendo e atordoado, Queen saiu dali, com o nariz sangrando e uma marca vermelha brilhante na bochecha. Ele olhou para Kaido, completamente perplexo. Sério? Mesmo que eu estivesse errado, você precisava me bater desse jeito? Respirando com dificuldade, Kaido rosnou. Seu idiota, não insulte nossa batalha. Queen. Kaido lançou-lhe um olhar fulminante, esfregou a têmpora e voltou-se para King. Após uma pausa, falou calmo, mas resoluto. Acabou, Arber. Com esforço, ele ergueu a mão ensanguentada e deu um tapinha leve na cabeça de King, exatamente como fizera anos atrás, quando resgataram o menino de cabelos brancos das garras do laboratório do governo mundial. Naquele momento nebuloso, Kaido pareceu ver novamente aquela criança assustada e retraída. E no fundo de seu olhar feroz e brutal, uma rara ternura brilhou. Perder é perder. Não há nada a discutir. Este duelo final termina, com a derrota de Kaido das feras. King parecia ter sido atingido por um raio. Seu rosto ficou pálido como um fantasma. Seus olhos se encheram de confusão. Para King, Kaido sempre foi o herói que o salvou daquele laboratório perverso de dor e crueldade. Um laboratório guardado pela CP0, com cientistas monstruosos e pesquisadores governamentais corruptos. Um lugar que fazia o jovem lunariano, Arber, tremer de medo. Mas tudo isso, os guardas, os cientistas, as muralhas, desmoronou como papel na presença daquela figura divina que desceu dos céus. Até hoje, aquele momento está gravado profundamente na alma de King, inesquecível. Para ele, Kaido sempre foi invencível, o mais forte. Então, ele não conseguia aceitar o que estava vendo. Qual é o problema, Arber? Você está decepcionado comigo? Kaido deu uma risadinha discreta e bagunçou o cabelo dele. Você se lembra do nome que eu te disse uma vez? Os olhos de King tremeram. Lentamente suas pupilas voltaram a se concentrar. Ele olhou para Kaido incrédulo. Você quer dizer, Joy Boy? Ele finalmente recobrou a consciência e se virou bruscamente, seu olhar fixando-se no jovem de cabelos negros inconsciente no chão. Certa vez, ele contou uma história a Kaido. Um nome transmitido através do século perdido. Um nome que significava liberdade. Libertação. Joy Boy, o guerreiro do riso e da luz. Naquela época, Kaido lhe disse, se houvesse alguém neste mundo capaz de derrotá-lo, esse alguém seria Joy Boy. Será possível que Rogers Darem fosse o próprio Joy Boy de quem Kaido falou?
King ficou ali parado, congelado. Ao lado dele, Queen estava ainda mais atônito. Sua boca se contraiu descontroladamente, e o suor escorria pelo seu rosto em descrença. Kaido nunca lhe havia contado muita coisa, mas na época em que Queen fazia parte do grupo científico fora da Lei Mads, ele tinha visto trechos de dados confidenciais dos arquivos de Vegapunk. Segundo a lenda, Joy Boy era o Deus Sol que trouxe a liberdade ao mundo, um guerreiro mítico da libertação, um símbolo do riso. Queen sempre zombou dessas histórias, nunca acreditou na existência de Joy Boy, nunca se importou. Mas esse desgraçado do Darren, o Joy Boy, Queen seria o primeiro a objetar. Quem diabos era Joy Boy? Em fragmentos vagos de uma história esquecida, ele era um farol de liberdade e alegria, um libertador que guiaria o mundo rumo à luz. E Rogers Darren, fumante, alcoólatra, ganancioso, lascivo, ambicioso, enganador, manipulador, traiçoeiro, ele preenche todos os requisitos da infame pior escória. Se alguém assim for para ser o Joy Boy, então seria a maior piada desta era. Naquele momento, Queen até começou a se perguntar se Kaido-san havia sido atingido com tanta força por Darren que perderá a cabeça, ou se seus ferimentos eram tão graves que ele começara a falar bobagens. Ainda assim, com aquele galo recente na cabeça latejando, resultado de mais cedo, Queen sabiamente guardou seus pensamentos para si. Ele apenas curvou os lábios e permaneceu em silêncio, o que ele não esperava. Diante da pergunta atonita de King, Kaido fez uma pausa e soltou uma risada rouca. O Orororo não parou. Ele ria cada vez mais alto, tremendo de tanto rir, chegando até a lacrimejar nos cantos dos olhos. Joy Boy? Aquele pirralho do Darren? Ele? O Orororo. King olhou fixamente para Kaido, atônito e sem palavras. Arber, ele não é o Joy Boy. Mas, de certa forma, ele é ainda mais assustador do que o Joy Boy. O riso de Kaido foi se dissipando aos poucos. Ele soltou um longo suspiro. Ele se virou, arrastando seu canabo, e começou a caminhar para longe. Vamos lá, Arber. King encarou as costas largas de Kaido. Rangendo os dentes, ele finalmente não conseguiu se conter e perguntou. Mas Kaido-san, eu ainda não entendi. Por que você diz que ele venceu? Kaido parou. Ele estava de pé no topo do campo de batalha carbonizado e rachado, com brasas queimando ao seu redor, seu manto roxo forrado de peles voaçando ao vento. Seus ferimentos não estavam completamente curados. Aquela estranha habilidade dele, ele nem sequer conseguia levá-la ao seu ápice. Ele olhou para cima, erguendo a cabeça em direção ao céu amplo e aberto. A luz dourada do sol atravessou os céus como uma lâmina, lançando sua luz sobre seu rosto áspero e manchado de sangue. Se ele estivesse em plena forma, ele poderia ter me matado. King ficou paralisado novamente. Antes que pudesse dizer uma palavra, Kaido se virou para olhá-lo, com um sorriso largo estampado no rosto. Mas eu te prometo isto. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma tênue chama negra cruzou sua bochecha e desapareceu. A pequena ferida que deixou cicatrizou instantaneamente. Da próxima vez, eu não vou perder. Capítulo 864. Aquele tênue lampejo de chama negra, ilusório e fugaz como um floco de neve que desaparece ao contato, foi tão breve, e ainda assim tão bizarro, que os três que observavam o captaram instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. Permaneceram imóveis como marionetes sem alma, sem se mover. Só depois que a figura marcada, mas ainda selvagem e dominadora de Kaido, se afastou e desapareceu na poeira rodopiante, Dragon. King e Queen finalmente saíram do transe. E isso foi. O queixo de Queen praticamente caiu no chão. King também ficou visivelmente abalado, mas logo o choque se transformou em uma onda de confiança renovada. Seus olhos brilharam, repletos de uma forte sensação de esperança. Esse é o Kaido-san para você. Ele cerrou os punhos com força, as mãos tremendo de excitação. Se um instante atrás ele sentirá dúvidas, até mesmo confusão, sobre a força de Kaido, então com aquele único vislumbre de chama negra, tudo desapareceu. Toda a hesitação e incerteza se dissiparam. Aquilo foi um despertar. O despertar de uma zoa mítica. Bem, a situação ficou realmente ruim. Ao contrário de Queen e King, que estavam radiantes de alegria, Dragon parecia ter engolido veneno. Sua expressão era sombria, o canto da boca tremendo incontrolavelmente. Ele jamais imaginou que após uma batalha de vida ou morte com Darren, uma batalha que quase destruiu a ilha, Kaido despertaria sua Akuma no Mi. Aquela chama negra, embora tênue como a luz de uma vela, parecia prestes a se extinguir a qualquer momento. Mas Dragon, que já havia se confrontado com os 5 anciãos e testemunhado a luta de Darren contra São Michael em primeira mão, reconheceu imediatamente. Não havia dúvidas, aquela era a nuvem de chamas negras que surge do despertar de uma Zoan. A imagem de Kaido em sua forma híbrida, envolta em chamas negras, passou pela mente de Dragon, e lhe causou um arrepio na espinha. Kaido já era monstruoso mesmo antes de despertar. E depois que despertasse? Dragon nem queria imaginar isso. Um corpo indestrutível aliado às características despertadas da Zoan, resistência e regeneração quase ilimitadas, vitalidade inabalável e um enorme aumento de poder e força física. Essa versão de Kaido seria um monstro indestrutível. A ideia de lutar contra algo assim fez Dragon começar a suar frio. Ainda assim, conhecendo a natureza de Kaido, mesmo que ele quisesse lutar com alguém, o primeiro nome em sua lista seria sempre Darren. Só esse pensamento já trouxe um pouco de alívio para Dragon. Kaido-san perdeu desta vez, mas ele vai recuperar essa vitória. King virou-se subitamente, com os olhos penetrantes e a voz firme, encarando Dragon. Dragon esboçou um sorriso tranquilo. É assim mesmo. Não se esqueça, Darren também não deu tudo de si. King ficou em silêncio. Ele lançou mais um olhar para o jovem de cabelos negros inconsciente atrás de Dragon, e então cerrou os punhos. Com uma batida de asas disparou para o céu. Num instante, King se transformou em um pteranodonte negro e desapareceu na distância. Aquele cara é sempre assim. Não leve para o lado pessoal.
Queen aproximou-se, esfregando o enorme galo no rosto dele e falando casualmente. O governo mundial exterminou quase todos os lunarianos. Ele é um dos poucos sobreviventes. O garoto é órfão desde sempre, mantido em cárcere para experimentos. Ele tem problemas. Não se sente seguro, sabe? Foi só quando Kaido-sama o tirou daquele laboratório que ele encontrou algo como uma figura paterna. Que tipo de criança admira o pai e consegue suportar vê-lo cair, quanto mais ser derrotado? Dragon parou por um instante, depois assentiu lentamente com a cabeça. Justo. Se fosse o próprio pai dele, alguém que ele considerava invencível, sendo derrotado, ele provavelmente também não reagiria bem. Não esperava que você também entendesse de psicologia. Dragon deu uma risadinha. Queen revirou os olhos, coçou a traseira avantajada e disse com orgulho. Eu já te disse, sou o maior cientista do mundo. Analisar a psique e o estado emocional dos sujeitos de teste é uma parte essencial do processo de bioexperimento. Dito isso, ele ajustou os suspensórios, agachou-se ao lado de Darren, que estava inconsciente, e pegou um aparelho para começar a examinar seus ferimentos. Muito pior que o do Kaido-sama. O rosto rechonchudo de Queen se contraiu, a sobrancelha se franzindo acentuadamente. Mais de 40 fraturas por todo o corpo, sinais de ruptura nos pulmões e no baço. O sangramento está controlado, mas o trauma interno é bastante grave. Dragon franziu a testa. O físico de Darren não é comparável ao de Kaido? Ambos possuem um corpo indestrutível, certo? E em seu estado de rotação do campo magnético, seu poder e velocidade deveriam até mesmo superar os de Kaido. Então, por que seus ferimentos são mais graves? Queen lançou-lhe um olhar como se estivesse encarando um idiota, enquanto calmamente usava seu braço mecânico para estancar o sangramento de Darren. Eles podem até ter corpos indestrutíveis, mas isso só se aplica aos seus estados básicos. Não se esqueça, Kaido-sama é um usuário de Zoa mítica, e sua forma de dragão muda tudo. Seja na forma de besta ou híbrida, suas escamas de dragão são duras como diamantes. Frutas do tipo Zoan também aumentam a resistência interna do usuário em todos os aspectos. Sem mencionar, Kaido-sama tem mais uma carta na manga que Darren ainda não dominou. Essa habilidade permite que você ignore completamente as defesas externas, atacando de dentro para fora com uma força muito maior do que a destruição interna do Aki do armamento pode alcançar. Um lampejo de luz passou pelos olhos de Dragon. Após uma longa pausa, ele exalou. Infusão de Aki do Conquistador. Queen deu de ombros. Então sim, mesmo que os atributos físicos de Darren sejam tecnicamente superiores, a diferença na capacidade de combate real não é tão grande. Claro, Kaido ainda leva vantagem no geral. Ele sorriu de repente. Mas se Kaido-sama realmente despertar agora, essa diferença poderá aumentar rapidamente. Dragon lançou-lhe um olhar de soslaio, claramente irritado com sua arrogância. Kaido apenas roçou a beira do despertar. Isso não significa que ele esteja verdadeiramente desperto. E mesmo que ele tenha, isso não garante que ele obterá um corpo imortal como 5 anciãos. Entre os melhores caças deste mar, até mesmo o despertar tem seus níveis. Capítulo 865. Capítulo 384. Que tal? Você me bater? Em circunstâncias normais, o despertar do tipo Zoan não atinge o nível de um corpo imortal. Dragon cruzou os braços e falou em tom monótono. Queen zombou, retrucando com um sorriso sarcástico. Você não é um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan. Você nem despertou ainda. O que você saberia? O rosto de Dragon endureceu. Rangendo os dentes, ele rosnou. Claro, eu ainda não acordei. Mas você já acordou, seu gordo de calças apertadas? E só porque eu não tenho um Pokémon do tipo Zoan não significa que eu não saiba como eles funcionam. Queen torceu os lábios e disse com um tom de deboche exagerado. Ah, é mesmo, esqueci. Você é filho de um herói da marinha. Claro que você teria acesso a informações ultrasecretas que o resto de nós não tem. Uau, impressionante. Ele prolongou a última frase deliberadamente, com os lábios franzidos, a voz carregada de sarcasmo. Dragon ficou vermelho de raiva, tão furioso que praticamente saía vapor de suas orelhas. Seu porco maldito. Há muito tempo rompi com os fuzileiros navais e fundei os combatentes da liberdade. Tudo que conquistei não tem nada a ver com aquele meu velho irresponsável. Ele pronunciou cada palavra com a mandíbula tensa, entre os dentes cerrados. Queen ergueu uma sobrancelha e deu um sorriso frio. É assim mesmo. É claro. Dragon estufou o peito, orgulhoso. Meu sucesso se deve aos meus próprios esforços. E às grandes e altruístas contribuições de Rogers Darren-san. Queen revirou os olhos. Ele achava que sua própria falta de vergonha era incomparável, mas descobriu que esse cara o superava. Nesse instante, um gemido baixo e dolorido ecoou por perto. O rosto de Dragon se iluminou. Ele se virou rapidamente e sorriu radiante. Darren, você acordou. Queen. Darren abriu os olhos com dificuldade. Seu rosto estava pálido, sem energia alguma. Ele lançou a Dragon um olhar cansado e irritado e grasnou. Não importa o que você diga. Você ainda me deve dinheiro. O sorriso de Dragon congelou, mas ele se recuperou rapidamente com um sorriso sem graça. Vamos lá, já passou da fase de falar de dinheiro. Não estrague o clima. Darren apenas balançou a cabeça, exausto demais para lidar com a insensibilidade que Dragon havia adquirido desde que fundara os Lutadores da Liberdade. Ele lançou um olhar para o deserto devastado e arrasado à distância. Onde está Kaido? Dragon cerrou o punho, e sua voz se elevou com entusiasmo. Você venceu. Kaido admitiu a derrota. Agora você é a criatura mais forte da terra, do mar e do ar. Darren piscou, atônito.
Quando estava prestes a falar, um rosto coberto de gordura surgiu de repente em seu campo de visão. O homem gordo de suspensórios agachou-se à sua frente, semicerrando os olhos e inspecionando com suspeita, os olhos inquietos como os de um scanner. Foi só quando Darren começou a ficar arrepiado, cerrando o punho para lhe dar um soco, que Quinn de repente abriu um sorriso, exibindo um sorriso bajulador cheio de expectativa. Que tal, você me dar uma surra qualquer dia desses? Darren. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto ele encarava, sem expressão, o homem gordo e excessivamente entusiasmado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Dragon parecia igualmente perplexo. Que diabos deu nesse cara? Ele havia perdido a cabeça? Você está falando sério? Perguntou Darren, ainda atordoado. Quinn assentiu com entusiasmo, com os olhos brilhando. Dê tudo de si. Me bata até a morte. Darren. Resistir. Dragon repentinamente voltou a si, encarando Quinn como se ele estivesse louco. Não me diga, você acha que se o Darren te der uma surra, você vai despertar sua Akuma no Mi como Kaido fez? Darren assentiu solenemente. Se eu usar todo o meu poder, você vai morrer. Espera aí. Kaido despertou. Ele olhou para Dragon incrédulo enquanto o significado das palavras se tornava claro. Se não me engano, sim. Dragon assentiu com um sorriso irônico. Darren. Ele ficou sentado ali imóvel com os olhos vidrados enquanto encarava o céu. Parecia tudo um sonho. Ele passou anos de sua vida lutando em combates mortais, perseguindo mestres pelo mar, sobrevivendo por pouco a batalhas brutais. E somente depois de ser orientado pelo comandante dos Cavaleiros Sagrados, ele finalmente despertou sua Akuma no Mi. E Kaido, ele despertou, apenas lutando com ele? Isso foi justo? Isso faz muito sentido. No laboratório improvisado, Quinn estava em pé diante de um quadro branco coberto de diagramas e anotações complexas, vestindo um jaleco branco e segurando um apontador. Ele sorriu radiante enquanto explicava. O despertar de uma Akuma no Mi nunca acontece instantaneamente. Quem vê de fora pode pensar que é apenas um último esforço no limite, mas, na verdade, exige que o usuário passe por um intenso processo de fortalecimento, acúmulo de conhecimento a longo prazo e uma base sólida. Você já havia levado a Jiki no Mi ao seu limite absoluto. Tudo o que faltava era uma faísca de inspiração. Então, quando você se viu enfrentando alguém mais forte que você, alguém que por acaso era o líder dos Cavaleiros Sagrados, com um conhecimento excepcional de Akuma no Mi, você conseguiu ter aquele lampejo de intuição. Foi isso que permitiu que você rompesse a barreira e despertasse seu poder. É completamente lógico. Darren, todo enfaixado da cabeça aos pés, recostou-se na cama do hospital, fumando um charuto enquanto escutava atentamente. É preciso reconhecer, embora esse homem gordo de suspensórios não fosse particularmente diligente em seu próprio treinamento e frequentemente relaxasse, sua base de conhecimento era inegavelmente vasta. Ele tinha até experiência em pesquisa e desenvolvimento de frutas do diabo. Por outro lado, Darren lembrou que antes de se juntar aos Piratas das Feras, Quinn havia trabalhado na mesma equipe de pesquisa que Vegapunk. E Vegapunk era o maior especialista mundial em pesquisa sobre Akuma no Mi, ele havia até descoberto o fator de linhagem que residia nelas. Considerando esse contexto, o fato de Quinn ter esse nível de perspicácia não era tão surpreendente assim. E quanto a Kaido? Dragon interrompeu de repente. Quinn lançou-lhe um olhar desdenhoso e resmungou. Você realmente acha que Kaido-sama vagava por aí tentando se matar só porque queria morrer? Ou você realmente acredita que com a Akuma no Mi do Kaido-sama, seu quartel-general da marinha poderia capturá-lo tão facilmente? Dragon ficou imediatamente sem palavras. Era verdade, Kaido, com seu poder de zoa mítica, podia se transformar em um enorme dragão azul e voar pelos céus. Não importava o quão fortes fossem os fuzileiros navais, seria quase impossível capturá-lo mais de uma vez. Então, todos aqueles anos em que Kaido tentou se matar e entrou em confronto imprudente com os fuzileiros navais? Será que ele estava apenas desafiando oponentes fortes repetidamente, usando essas batalhas para encontrar a brecha necessária para despertar sua Akuma no Mi? Esse cara era completamente insano. Capítulo 866. Mas ao pensar nisso, ele instintivamente olhou para o jovem de cabelos negros sentado tranquilamente na cama do hospital, fumando um charuto calmamente, com o corpo todo envolto em bandagens manchadas de sangue. Então ele relaxou. Quem não está um pouco maluco hoje em dia? Sem aquele tipo de obsessão que leva alguém a se tornar mais forte, uma obsessão tão implacável que o faria arriscar a própria vida por isso. Não há como se tornar um dos mais fortes destes mares. Dragon não conseguiu evitar esfregar as têmporas, um lampejo de emoção passando por seus olhos. Desde que fundei os combatentes da liberdade, definitivamente fiquei um pouco mole demais. Ele cerrou os punhos. Tanto ele quanto Darren comandavam seus próprios exércitos, mas a frota do Mar do Norte, sob o comando de Darren, superava em muitos combatentes da liberdade, tanto em tamanho quanto em poder de combate. Mesmo assim, apesar do peso da responsabilidade militar, Darren jamais abandonou sua busca por poder. Ele nunca parou de lutar. Comparado à loucura de Darren, Dragon teve que admitir que havia ficado um pouco preguiçoso ultimamente. Claro, em parte isso se devia ao fato de os combatentes da liberdade serem recém-formados e tudo ainda estar em seus estágios iniciais, exigindo muito do seu tempo e energia. Mas isso não era desculpa para adiar sua busca pelo poder. Parece que preciso encontrar um assistente competente o mais rápido possível. Se eu continuar deixando isso me atrasar, Darren vai me deixar para trás. Com esse pensamento, Dragon tomou uma decisão. Enquanto os pensamentos de Dragon divagavam, Darren permaneceu sentado em silêncio, com uma leve tontura turvando seus olhos. Ele parecia completamente alheio ao homem gordo de suspensórios à sua frente, que cuspia para todo lado enquanto divagava sobre análises desconexas. Um pensamento, porém, não parava de ecoar em sua mente. Eu realmente despertei o Kaido, com um único soco? Eu me tornei um sensei?
Rogers Darren, um sensei de alto nível? Uma sensação avassaladora de absurdo tomou conta de sua mente, persistindo sem se dissipar. Inconscientemente, ele olhou para as próprias mãos, os cantos da boca se contraindo levemente. Eu sou realmente tão forte assim? Ei, você está me ouvindo? Quinn acenou com a mão em frustração, fazendo Darren voltar à realidade. Darren pescou, deu uma tragada profunda no charuto e perguntou em voz baixa. Então, você conseguiu coletar os dados experimentais? Quinn estufou sua grande barriga sorrindo presunçosamente. Claro, você está olhando para o maior cientista do mundo. Enquanto falava, ele usava seu braço mecânico para pressionar um interruptor no quadro branco. Com um forte zumbido, uma tela de luz deslizou pelo tabuleiro, projetando instantaneamente um mapa detalhado. Uma grande quantidade de dados preencheu a tela, formando um gráfico de linhas da intensidade do campo magnético com o tempo no eixo horizontal. O gráfico assumiu a forma de um enorme U invertido marcado em vermelho vivo. À medida que a intensidade do campo magnético aumentava, o vermelho gradualmente mudava para roxo, com o pico atingindo o preto, significando perigo extremo. Essa é a mudança no seu campo biomagnético interno durante o despertar da sua Akuma no Mi. Quinn olhou fixamente para o gráfico de linhas com uma excitação mal contida, estalando a língua em espanto. O eixo horizontal representa o tempo, enquanto o eixo vertical mostra a intensidade do campo biomagnético. O nível básico de força biomagnética varia muito dependendo da raça, do físico e da espécie. Normalmente, quanto mais forte a constituição física de uma forma de vida, mais forte é seu campo biomagnético interno. Com base em minha análise e nos dados coletados, usando avaliação comparativa, o ser humano adulto médio possui uma intensidade de campo magnético entre 80 e 120 unidades, enquanto um Tyrannosaurus Rex adulto mede cerca de 180 unidades. Mas em seu estado normal, sua força biomagnética já atinge 200. Só isso já é um nível que nenhum ser humano comum conseguiria suportar. No entanto, uma vez que você entra no estado despertado da sua Akuma no Mi, a intensidade do seu campo magnético dispara a uma taxa absolutamente aterrorizante. Enquanto falava, o tom de voz de Quinn se aprofundou, carregado tanto de uma emoção de descoberta quanto de uma indescritível sensação de incredulidade. Aumentou de 150 até 400 e no seu auge, quando você usou aquele golpe, tempestade magnética, Killing ultrapassou os 500. De acordo com todos os dados e pesquisas que reuni, isso está além do limite do que qualquer criatura viva neste mundo pode suportar. Mesmo os gigantescos reis dos mares em águas profundas atingem, no máximo, cerca de 350 metros de diâmetro. Dragon não conseguiu conter o choque e estalou a língua. Embora não fosse versado em ciência ou biologia humana, Quinn explicou tudo com tanta clareza que ele compreendeu imediatamente a ideia central. Então você está dizendo, em termos de força física bruta, Darren em seu estado de rotação do campo magnético, é ainda mais poderoso do que um rei do mar supermassivo? Exatamente. Quinn assentiu com a cabeça. Em teoria, se não fosse pela maldição da Akuma no Mi que o faz afundar como uma pedra, ele poderia lutar com um rei do mar supermassivo nas profundezas do oceano. Os olhos de Dragon se arregalaram em descrença. Uma luta de socos com um rei do mar supermassivo, debaixo d'água? Apenas os reis dos mares com mais de 5.000 metros de comprimento eram considerados supermassivos. Esses monstros eram praticamente invencíveis nas profundezas. Quando enfurecidos, as tempestades que desencadeavam podiam facilmente destruir uma pequena ilha. Nem mesmo as frotas de fuzileiros navais fortemente armadas ousariam provocar alguém casualmente durante uma viagem. Claro, tudo isso é apenas teórico. Quinn acrescentou casualmente. Dragon ergueu uma sobrancelha. Então você está dizendo que Darren realmente não é forte o suficiente para enfrentar um rei do mar supermassivo? Quinn balançou a cabeça negativamente. Não, estou dizendo que nem mesmo 10 deles seriam suficientes para derrubá-lo. Dragon. Com o seu QI, é realmente difícil explicar a enorme diferença entre 350 e 500 em força biomagnética. Quinn lançou-lhe um olhar de desdém. Não se trata de uma simples diferença de 1,428x. Para cada aumento de 30 pontos no campo magnético de uma criatura, há um salto qualitativo enorme. Uma diferença de 150 pontos? Isso é como a diferença entre uma formiga e um elefante. Seu olhar fixou-se em Darren com uma intensidade fulminante. Aos seus olhos, era como se tivesse encontrado o espécime de pesquisa definitivo. Kaido-sama não estava errado. Você realmente é a criatura mais forte. Capítulo 867. Darren aceitou o título de criatura mais forte da terra, do mar e do ar sem hesitar. Nem mesmo ele conseguia compreender totalmente a extensão de seu poder enquanto estava em rotação do campo magnético. Mas quando se tratava de domínio absoluto em combate corpo a corpo, ele sem dúvida havia superado Kaido. Mesmo assim, após despertar Kaido com um único soco e ser repentinamente elevado a um mestre de nível superior, o resultado de outra batalha entre eles já não era certo. Os poderes das Akuma no Mi do tipo Zoan despertadas já eram notoriamente difíceis de lidar para os oponentes, e a de Kaido não era uma Zoan qualquer, era uma Zoan mítica, a mais misteriosa e rara. E mesmo dentro dessa categoria, o dragão azul estava no topo da cadeia alimentar. A força física avassaladora de Kaido, combinada com a forma de dragão despertada, só de imaginar já dava arrepios. Ele sozinho impulsionou Kaido ao topo. Um traço de impotência invadiu o coração de Darren, e seus lábios se contraíram levemente. E Kaido, em sua idade atual, ainda estava ficando mais forte. Com tempo suficiente para dominar completamente seus poderes despertos, ele certamente alcançaria níveis lendários, possivelmente até rivalizando com Roger e Barba Branca. Que desastre!
Darren esfregou a testa, sentindo uma dor surda começar a surgir. Mas, depois de refletir sobre o assunto, percebi que não havia realmente nada de que me arrepender. Ele havia se fortalecido aprendendo técnicas e habilidades em batalha, aprimorando-se através do combate, não havia razão para que outros não pudessem fazer o mesmo. O talento inato de Kaido não era inferior ao de alguém como Sakazuki. Ele lutou em inúmeras guerras desde jovem. Enquanto outras crianças ainda estavam se borrando de medo, Kaido já empunhava uma kanabo e rolava por cima de pilhas de cadáveres. Aos 10 anos, ele já era conhecido como o guerreiro mais forte do devastado reino de Vodka. Seu físico monstruoso chamou a atenção do governo mundial e, no fim, o próprio país pelo qual ele sangrou traiu. Com tamanho talento natural, além do tempo que passou como aprendiz nos lendários Piratas Rocks, era provável que ele já tivesse explorado ao máximo o potencial de sua Akuma no Mi. No confronto de vida ou morte com Darren, não foi surpresa que ele tenha encontrado esse ponto de virada e despertado seu poder. A luta é uma via de mão dupla. Não seria justo se apenas um lado saísse mais forte, certo? Ele e Dragon já tinham recebido muito de Kaido. Deixar Kaido receber um pouco de juros era justo. Ainda assim, depois de tantos encontros anteriores sem qualquer sinal de progresso, ele não esperava que Kaido reprimisse tudo e desencadeasse um despertar completo como esse de uma só vez. Mas, deixando isso de lado, nesse instante, o homem gordo de suspensórios mudou repentinamente de assunto, sua expressão ficando séria enquanto olhava para Darren. Embora seu estado desperto definitivamente lhe tenha dado um imenso poder de combate, também notei alguns problemas com ele. Se não me engano, sua personalidade e suas emoções mudam enquanto você está nesse estado, não é? Ao ouvir essas palavras, a expressão de Dragon endureceu. Darren fez uma pausa por um instante e depois assentiu lentamente com a cabeça. Sim. Quando ativo a rotação do campo magnético, minhas emoções permanecem em um estado constante de excitação. Posso sentir uma onda infinita de energia emanando de cada canto do meu corpo, só quero encontrar algo em que liberá-la. Exatamente. O homem gordo mordeu um charuto, acendeu-o, deu uma longa tragada e falou com voz rouca. Essa onda de excitação e agressividade é uma resposta natural. É o seu corpo reagindo fisicamente, o que então retroalimenta suas emoções, desencadeando um intenso desejo subconsciente de destruir. Os olhos de Dragon se arregalaram em choque. Espere aí. Isso significa que Darren não consegue distinguir amigos de inimigos nesse estado? Ele pode até atacar seus aliados? Queen assentiu com a cabeça, depois a balançou negativamente. Em casos normais, isso definitivamente poderia acontecer. O impulso destrutivo vem do excesso subconsciente de energia física, combinado com um campo magnético caótico e violento dentro do corpo. Isso interfere nos sinais bioelétricos do cérebro. Em sua essência, a rotação do campo magnético está extraindo uma energia que excede em muito o que Darren consegue controlar atualmente. Mas pelo que vimos até agora, parece que Darren ainda mantém algum grau de controle nesse estado. Ele estalou a língua em sinal de admiração enquanto olhava para Darren. Tenho curiosidade. Quando você estava sentindo aquela dor excruciante, quando parecia que cada célula do seu corpo estava sendo dilacerada, como você conseguiu se manter consciente? Darren deu de ombros e sorriu, com o rosto ligeiramente pálido. Você se acostuma. Quando a dor se torna constante, a sensação começa a diminuir. Em combate, acaba sendo bastante útil. Queen e Dragon ficaram ambos estupefatos. Mesmo já estando familiarizados com as tendências insanas de Darren, ouvi-lo dizer aquilo ainda lhes causou arrepios. Que tipo de força de vontade monstruosa é necessária para se manter lúcido em meio a esse nível de agonia? Então, você chegou a alguma conclusão a partir dos dados coletados desta vez? Darren ignorou as expressões de choque deles e foi direto ao ponto. No instante em que ele falou, os lábios de Queen se curvaram num sorriso entusiasmado. Seus olhos brilharam, e até suas sobrancelhas pareciam prontas para dançar. Eu encontrei alguma coisa. Ele tocou em um botão e a tela do quadro branco começou a mudar. Uma segunda curva apareceu gradualmente sobre o gráfico original da intensidade do campo magnético. Esta é a análise da composição sanguínea coletada do seu corpo durante o mesmo período. Queen havia entrado completamente no modo cientista. Se você ignorasse seu ocasional rebolado e seu rosto de aparência sórdida, sua expressão séria era quase convincente. Quando as células do seu corpo se dividem ou sofrem apoptose, elas geram uma grande quantidade de resíduos e toxinas. Estes entram na corrente sanguínea e são filtrados pelos rins e pelo fígado. O que significa que ao monitorar a concentração dessas toxinas, podemos acompanhar a taxa de apoptose celular em seu corpo. Em outras palavras, a rapidez com que minha vida está se esvaindo, disse Darren, soltando uma baforada de fumaça. Exatamente. Queen apontou para um ponto específico no gráfico, com os olhos brilhando de entusiasmo maníaco. Com base nos meus cálculos e análises, cheguei à seguinte conclusão. Se você deseja usar a rotação de campo magnético de baixa frequência para aplicar estresse controlado ao seu corpo e melhorar seu condicionamento físico durante o treino diário, recomendo manter a intensidade do seu campo magnético em torno de 230. Esse é o limite crítico. Quando o campo magnético do seu corpo permanece entre 200 e 230, os níveis de toxinas causados pela apoptose celular permanecem relativamente seguros, pelo menos não irão encurtar sua expectativa de vida de forma perceptível. Mas quando ultrapassa 230, a concentração de toxinas no sangue começa a aumentar exponencialmente. Isso exerce uma imensa pressão metabólica sobre seus órgãos vitais, especialmente o coração. Capítulo 868. Como discutimos anteriormente, cada aumento de 30 pontos na intensidade do campo biomagnético do seu corpo marca um limite claro. Se você deseja incorporar a rotação do campo magnético ao seu treinamento diário com segurança, sugiro aumentar a intensidade gradualmente. Queen esfregou a gordura sob o queixo e falou com uma seriedade incomum.
Cada intervalo de 30 pontos serve como uma etapa separada. A primeira etapa consiste em manter-se entre 200 e 300 unidades. Dessa forma, seu corpo pode se adaptar gradualmente à pressão e desenvolver maior resistência física. Assim que você estiver totalmente adaptado ao primeiro estágio, poderá aumentar a intensidade do campo biomagnético e entrar no próximo estágio. E assim por diante, passo a passo, aumentando gradualmente o que seu corpo pode suportar. Se esse método realmente funcionar, então um dia você poderá manter uma intensidade de campo magnético de 500 unidades mesmo em seu estado normal, e alcançar aquela forma aterradora novamente. Nesse instante, o homem gordo de suspensórios puxou as calças com entusiasmo, os olhos brilhando de uma empolgação desenfreada. Eu chamo este projeto de Plano de Ascensão à Divindade. Uma escalada passo a passo na rígida hierarquia do potencial genético, ultrapassando os limites do corpo humano, repetidamente até que, com uma estrutura humana, você possa estar ombro a ombro com os deuses. À medida que sua voz se perdia, o silêncio tomou conta do laboratório. Gole. Naquele silêncio sepulcral, o som de Dragon engolindo era particularmente alto. Ele encarava os dados oscilantes no quadro branco, completamente atônito. Estrelas praticamente brilhavam em seus olhos. O plano de ascensão à divindade. Ele não entendia todos aqueles dados ou teorias, mas só o nome já soava incrível. Tem certeza de que isso realmente pode funcionar? Perguntou ele, cheio de curiosidade. Quinn soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Eu não faço ideia, porque o processo é incrivelmente difícil. O corpo humano é inerentemente frágil. Mesmo depois de sobreviver a inúmeras batalhas e provações extremas, a maioria das pessoas ainda é apenas carne e osso. Sem aqui para sustentar e proteger o corpo, até mesmo Barba Branca, o chamado homem mais forte do mundo, ainda poderia ser ferido por balas e canhões. Então, tentar forçar seu campo magnético além dos limites de sua resistência física? Isso é ainda mais insano. Para ser honesto, o fato de Darren ter conseguido cultivar o corpo indestrutível já supera qualquer coisa que eu considerava possível. É praticamente inexplicável. E mais importante ainda, ele se virou para olhar para o jovem de cabelos negros, caído na cama do hospital, fumando e visivelmente exausto. Mesmo em baixa intensidade, a dor causada pela rotação do campo magnético não é muito menor do que a de uma descarga de potência máxima. Seus músculos parecerão estar sendo dilacerados. Seus órgãos parecerão estar em chamas. Sua temperatura corporal aumentará tanto que seus fluidos corporais evaporarão. A dor será insuportável. E como não se trata apenas de um esforço curto, seu corpo precisará sustentar essa rotação de baixa intensidade por longos períodos. Não estamos falando de minutos ou dezenas de minutos. Estamos falando de horas, talvez até dias. Nem o corpo indestrutível nem os remédios vão te ajudar com isso. Você não pode desmaiar de dor. Você precisa se manter consciente. Em outras palavras, a única coisa em que você pode confiar é na sua força de vontade. Você terá que suportar a dor como se estivesse treinando no purgatório. Um arrepio percorreu as costas de Dragon enquanto ele começava a suar frio, sentindo um formigamento no couro cabeludo. Ele murmurou para si mesmo. Para forjar o corpo de um deus, primeiro você precisa da vontade de um deus. Ele próprio não tinha passado por isso, mas só de ouvir Quinn descrever a situação, seu corpo todo se enchia de compaixão. Com esse pensamento, ele e Quinn voltaram seus olhares para Darren, aguardando em silêncio sua resposta. Parece divertido. Darren sorriu de repente. Quinn exclamou, confusa. Quero dizer, Darren ergueu lentamente a cabeça, os olhos injetados de sangue fascando com uma luz intensa. Treinar no purgatório, testar seus limites repetidamente, não parece uma boa ideia? O Novo Mundo. Residência da família Don Quixote. Uma figura estava relaxada num sofá espaçoso de couro macio, reclinada confortavelmente. Sobre a mesa de centro à sua frente, havia uma garrafa de vinho tinto aberta. Um charuto havia se apagado na bandeja ao lado. Um livro antigo e desgastado estava aberto, cobrindo o rosto do jovem dragão celestial. A brisa marítima que entrava pela janela agitava as cortinas leves ao ar. Jovem mestre! Uma voz grave quebrou o silêncio. Ondas se espalharam repentinamente pelo piso liso de mármore, como se uma pedra tivesse sido atirada em um lago tranquilo. Um jovem com um elegante terno preto italiano emergiu lentamente do chão. Sênior ajeitou a gravata, seus movimentos precisos. Fez uma reverência respeitosa do Flamingo com a voz baixa e grave. Acabei de receber notícias de Mary Geoise. São Jai Garcia Michael, comandante dos Cavaleiros de Deus, foi morto há alguns dias enquanto realizava uma missão secreta. Um silêncio pesado pairou sobre o salão. O ar pareceu ficar imóvel. Uma onda de intenções assassinas e distorcidas invadiu a sala. A fonte é confiável? Do Flamingo afastou lentamente o livro do rosto. Seus óculos de sol extravagantes escondiam seus olhos, mas a incredulidade em sua voz era evidente. Os Cavaleiros de Deus, aqueles que detinham a suprema autoridade sobre a punição dos nobres mundiais. Ele se lembrava vagamente deles como um grupo ainda mais arrogante do que os próprios dragões celestiais. Eles usavam trajes especiais de aplicação da lei e patrulhavam a Terra Santa de Maria Geoise, temidos até mesmo pelos mais nobres. E agora, São Jai Garcia Michael, aquele que estava acima de todos eles, foi morto. Assim, sem mais nem menos. As informações devem ser sólidas. Vieram de um de nossos agentes infiltrados na Terra Santa. Sênior acenou com a cabeça cautelosamente. E há outro detalhe que corrobora isso. Ele não terminou. Bru. O Dendemushi criptografado que estava sobre a mesa de centro começou repentinamente a tremer violentamente, como se implorasse para ser pego. Quando do Flamingo viu o sinal piscando na base, sua expressão se tornou estranhamente distorcida. Sênior inclinou levemente a cabeça. Então, com licença, jovem mestre. Ele se virou para ir embora, mas do Flamingo fez um gesto para que ele dispensasse o rapaz. Não precisa. Fique. Vamos ouvir isso juntos.
Ele pegou o Dendemushi e conectou a chamada. Lentamente, os cantos de sua boca se curvaram para cima em um sorriso insano. Já faz muito tempo que não ouço suas vozes, estimados 5 anciãos. Capítulo 869. Residência da família Don Quixote. O salão da Câmara Municipal estava tão silencioso que o cair de um alfinete ecoava. O quarto estava escuro, a luz bruxuleante das lamparinas a óleo projetando sombras dançantes nas paredes. O senhor estava de pé ao lado, rígido e silencioso, sem ousar respirar. Sobre a mesa de centro de vidro, havia um Dendemushi criptografado, imitando vividamente o rosto calvo e de bigode espesso de Sente Topman Varkuri, com sua expressão tão sombria como sempre. Doflamingo recostou-se arrogantemente no sofá de couro, com os braços estendidos sobre o encosto. Apesar de estar falando com os 5 homens mais poderosos do mundo, não demonstrou respeito nem medo. Em vez disso, cruzou as pernas e exibiu um sorriso zombeteiro no rosto. Já faz muito tempo desde a nossa última conversa, estimados 5 anciãos. Seus óculos de sol exagerados brilharam friamente enquanto ele soltava sua risada característica. Fufufufufu, que honra. O sarcasmo em sua voz fez com que os 5 anciãos do outro lado da linha franzissem a testa. Doflamingo, cuidado com o tom. Não se esqueça do seu lugar. Có. Doflamingo ergueu uma sobrancelha, estalando a língua em um sorriso de escárnio. Meu lugar? E o que exatamente é o meu lugar? Minha memória está um pouco confusa. Gostariam de me refrescar a memória, senhores? Lembro-me vagamente de que naquela época vocês todos me disseram friamente. Como foi mesmo? Ah, é mesmo. Você me chamou de lixo e mandou eu sair da Terra Santa. Que toda a nobreza e os privilégios dos dragões celestiais não tinham nada a ver com lixo como eu. Não é mesmo? Agora me lembro. Acho que minha memória não é tão ruim assim afinal. Ainda consigo me lembrar de tudo daquela época, inclusive daqueles olhares de nojo que você me lançava, como se eu fosse lixo. Fufufufufu. Então estou um pouco curioso. Porque deuses que ficam lá no alto nas nuvens chamariam alguém como eu de lixo? Certamente não é apenas para verificar o bem-estar de um antigo parente? Fufufufufu. O riso do dragão celestial loiro tornou-se cada vez mais maníaco, seu corpo inteiro tremendo. Veias saltavam horrivelmente em sua testa. Ao seu lado, o senhor podia sentir uma intenção assassina violenta e distorcida emanando de seu jovem mestre, deformando o ar da câmara, tornando-o denso e sufocante. A zombaria flagrante de Doflamingo silenciou os 5 anciãos. Topman Varkuri expirou lentamente e falou em um tom calmo e ponderado. Doflamingo, tudo isso já passou. Você conquistou sua posição e poder atuais com o próprio esforço, não é? Saiba que fomos nós que lhe demos a oportunidade de se tornar um dos Shichibukai. Ao ouvir essas palavras, Doflamingo sentiu uma risada lhe escapar pela garganta. Não de alegria, mas de raiva. E ele não se conteve. Fufufufufu. Ele caiu na gargalhada, cobrindo o rosto com uma das mãos. Ah, por favor. Então seu olhar se voltou para o Dendemushi, e ele rugiu de fúria. Não me insultem, seus 5 fósseis enrugados. Uma tempestade de Aki do Conquistador irrompeu de seu corpo, rasgando o ar com ventos furiosos e raios pretos e vermelhos crepitando ao surgir. Eu não me tornei um dos Shichibukai por causa do seu favor. Eu mereci isso porque sou forte o suficiente. Se você tem algo a dizer, fale logo. Não tenho tempo a perder batendo papo com um bando de velhos. Do outro lado, os 5 anciãos ferviam de raiva. Doflamingo, se você preza pela sua vida, é melhor tomar cuidado com o que diz. Não se esqueça, podemos retirar seu título de Shichibukai a qualquer momento. São Saturno bateu levemente em sua bengala e disse friamente. Você deve entender que o fato de termos ligado para você pessoalmente já demonstra nossa sinceridade. É assim mesmo. Doflamingo zombou. Se os 5 anciãos fossem realmente sinceros, vocês viriam ao novo mundo e me encontrariam pessoalmente. Eu até prepararia um bom bule de chá para você, para lhe tratar como merece. Em vez de recorrer a este Dendemushi frio e mecânico apenas para relembrar o passado. De repente, ele bateu na testa com falsa surpresa, sorrindo com um pedido de desculpas fingido. Ah, desculpe. Que bobeira minha. Esqueci. Não é exatamente conveniente para vocês, senhores, deixarem a Terra Santa nestes dias, não é? Sério mesmo? Toda essa conversa sobre os 800 anos de história do governo mundial, e você está tão apavorado com aquele cara, Rogers Darin, que nem se atreve a sair de Mary Geoise. Doflamingo, você... Os rostos dos 5 anciãos se contorceram de fúria. Fufufufufu. Então digam-me, estimados senhores. Doflamingo zombou. O que você quer de mim desta vez? Mas deixe-me ser claro, não tenho muito a oferecer. Para os 5 poderosos governantes do mundo, continuo sendo apenas lixo. Dificilmente alguém de quem se esperaria muito. Os 5 anciãos silenciaram, como se tentassem conter a crescente raiva. Passaram-se vários segundos antes que Topman Varkuri finalmente falasse com a voz rouca. Doflamingo, São Jai Garcia Michael, o comandante dos Cavaleiros de Deus, está morto. Ele foi assassinado por Rogers Darin. As pupilas de Doflamingo se contraíram. Então Michael foi morto por aquele cara? Não é de admirar que não tenha havido notícias dele ultimamente. Ele havia conseguido algo tão extraordinário, sem fazer um único som. Doflamingo cerrou os dentes e os punhos. Ninguém entendia o terror e a força dos Cavaleiros de Deus melhor do que ele. A autoridade fria e absoluta daqueles executores lançava longas sombras sobre os corações dos dragões celestiais desde a infância. O fato de Darin ter matado São Michael significava que ele estava ainda mais forte agora do que quando desafiou o governo mundial pela primeira vez. E daí? Doflamingo respirou fundo e soltou uma risada fria. O que isso tem a ver comigo? Eu já perdi meu título de dragão celestial, não perdi? Doflamingo, o status pode ser tirado, e também pode ser recuperado. São Saturno falou calmamente.
Figar Langarlin assumirá o comando dos Cavaleiros de Deus. Isso deixa o cargo de vice-comandante vago. Para ser franco, seu desempenho ao longo dos anos superou em muito nossas expectativas. Mesmo entre os dragões celestiais de elite, não há ninguém que se compare a você. Estamos lhe estendendo um convite para servir como seu ajudante. Queremos que você se torne o vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Capítulo 870. Vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. No instante em que os 5 anciãos lhe estenderam o convite, as pupilas de Doflamingo se contraíram em fendas finíssimas atrás de seus óculos escuros, e ele prendeu a respiração. Nem mesmo o senhor, que estava ao seu lado, conseguiu manter a compostura habitual. Seu coração palpitava violentamente. Vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, uma posição que só perdia para o próprio comandante. Uma patente que detinha autoridade superior até mesmo à dos dragões celestiais, com o poder de julgar, e até mesmo executar, outros dragões celestiais. Além de sua autoridade inquestionável, os membros dos Cavaleiros de Deus foram imortalizados com estátuas em ambos os lados da escadaria celestial, venerados pelas massas e lembrados para a eternidade. Para ser franco, o título de vice-comandante superava em muito o poder e o prestígio de qualquer imperador subterrâneo, do Novo Mundo ou mesmo de um Shichibukai. A diferença entre eles era como a diferença entre o céu e a terra. O salão do conselho ficou em silêncio mais uma vez. Por trás dos óculos, os olhos de Doflamingo estavam vermelhos enquanto ele encarava fixamente o Dendemushi criptografado. Sua respiração ficou pesada. Ele teve que admitir, lá no fundo, que estava tentado. Ele passou a vida buscando poder e status. Tornar-se um dos Cavaleiros de Deus fora um sonho de infância. Mas ele não esperava que os 5 anciãos lhe oferecessem algo tão monumental assim de repente. Você está falando sério? O sorriso desapareceu do rosto de Doflamingo. Sua voz saiu rouca e tensa. Do outro lado da linha, os 5 anciãos, alguns sentados, outros em pé, exibiam o mesmo sorriso de autossatisfação. Em seus olhos, enquanto olhavam para o Dendemushi, havia uma mensagem silenciosa. Entende? É esse o peso por trás das nossas palavras. Shichibukai, tiranos do mar, o que são eles de verdade? Apenas peões, facilmente manipuláveis. Claro, o próprio Figar Langarlin acredita que você é o candidato perfeito. Topman Varkuri ergueu uma xícara de chá delicada, tomou um gole lento e disse com um sorriso gentil. Doflamingo, sabemos que estes anos não foram fáceis para você. Mas isso tudo ficou para trás. É hora de olhar para o futuro. Ele falava com o tom de um ancião bondoso, paciente e persuasivo. Pense nisso, seu crescimento, sua força, o fato de você não ter caído na mesma incompetência e decadência que os seus. Tudo isso porque você suportou dificuldades que ninguém mais suportou. Esse foi o seu julgamento, e o nosso teste para você. Parabéns, você passou, Doflamingo. Você provou que não é o fracasso inútil que seu pai foi. Você é um dragão celestial entre dragões celestiais. Sua voz grave ecoou pelo Dendemushi e preencheu o salão com um peso estranho e irresistível. Volte, Doflamingo. Concederemos a você um nível de glória, poder e prestígio que você jamais conheceu. Você estará acima de todos os outros. O nome Don Quixote sob suas mãos ressurgirá para a grandeza. Doflamingo permaneceu em silêncio. Do outro lado da linha, os 5 anciãos aguardavam pacientemente e sem pressa. Só depois de 30 segundos completos, Doflamingo finalmente soltou um suspiro lento e disse com a voz rouca. Preciso de um tempo para pensar. Claro, leve todo o tempo que precisar. Varkuri assentiu com a cabeça, o sorriso repleto de uma tranquila certeza. Para um pirralho rebelde como Doflamingo, era natural que ele adiasse o avanço por orgulho. Mas diante de tanto poder e prestígio, o que eram ressentimentos, ofensas ou orgulho? Coisas passageiras facilmente esquecidas. Ele não acreditava nem por um segundo que Doflamingo pudesse resistir a essa oferta. Vice-comandante dos Cavaleiros dos Deuses. Para qualquer dragão celestial, isso era nada menos que um sonho. Doflamingo não nos decepcione. Com isso, a conexão Dendemushi criptografado foi interrompida. Jovem mestre, ao ver o dragão celestial loiro sentado imóvel, o senhor sentiu subitamente um arrepio incômodo subir-lhe ao peito. Será que o jovem mestre realmente se deixou influenciar pela oferta dos 5 anciãos? Para se tornar o vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, isso significaria romper abertamente com o poderoso chefão. Você vai aceitar isso? Ao ouvir a voz de senhor, o olhar de Doflamingo vacilou, para depois se concentrar novamente. Ele deu um pequeno sorriso, acenou com a mão, dispensando o incômodo, e pegou o Dendemushi novamente. Após um longo tempo olhando para a tela em silêncio, ele finalmente respirou fundo e discou um sinal. Buruburu, buruburu. O sinal de chamada continuou tocando sem parar. A ansiedade do senhor só aumentava, uma forte inquietação consumindo. Até que finalmente uma voz familiar e indiferente surgiu, dissipando instantaneamente seu medo. Dof! A voz era fraca, com um toque de cansaço, mas carregava um traço de surpresa divertida. Me ligar primeiro. Isso não é típico de você. O que está te incomodando? Precisa de um favor? Doflamingo apertou os lábios. Sua voz estava rouca. Posso te fazer uma pergunta? Darren deu uma risadinha suave. Claro, você é meu afilhado. Doflamingo baixou os olhos, ficou em silêncio por um momento e então finalmente falou. Na sua opinião, conquistei o que conquistei hoje por causa do sofrimento que suportei no passado? Houve uma breve pausa. Então a voz de Darren retornou com um sorriso fraco e indecifrável. Dof, deixa eu te contar uma coisa de verdade. Nunca glorifique o sofrimento. Não há nada de nobre nisso. É apenas algo que você suporta porque não tem escolha. Se você quer forjar sua vontade, existem inúmeras maneiras melhores. Se alguém elogia o valor da sua dor, provavelmente está apenas tentando controlá-lo, para que você faça de bom grado o que essa pessoa quer. Doflamingo congelou sua mão que segurava o Dendemushi tremendo levemente. O senhor também congelou.
Suor frio se acumulou em suas costas enquanto ondas de choque o percorriam. Ele adivinhou, completamente e inequivocamente. Uma sensação irreal, onírica, invadiu a mente de Senor. Ele se viu instintivamente curvando-se mais profundamente, seu olhar para o Dendemushi agora repleto de admiração. Entendo. Obrigado, padrinho Darem-sama. Doflamingo respirou fundo, sua voz baixa e firme. Mais alguma pergunta? Perguntou Darem. Não, respondeu Doflamingo, balançando a cabeça negativamente. Bom, houve uma pausa. Quando Doflamingo estava prestes a desligar, a voz de Darem soou novamente. Acho que você deveria aceitar a oferta do governo. Doflamingo sobressaltou-se como se tivesse sido atingido por um raio. O senhor ficou estupefato. Padrinho. Darem suspirou baixinho. Desculpe, Dof. Como seu padrinho, muitas vezes falhei em ser o pai que você precisava. Não estive presente para guiá-lo e por causa disso, você vacilou. A culpa é minha. Doflamingo não disse nada. Mas Darem prosseguiu, despreocupado. Mesmo assim, quero que você se lembre de uma coisa. Mantenha sempre seus amigos por perto, mas mantenha seus inimigos ainda mais perto. Não importa quem sejam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 871. Headline. Terra Santa Maria Geoise, Salão do Conselho do Castelo de Pangeia. Essa operação não é um pouco arriscada demais? Figar Langarlin estava sentado de pernas cruzadas num sofá de couro macio, com uma xícara de chá fumegante na mão. Ele tomou um pequeno gole e disse calmamente. Com a personalidade do Doflamingo, ele não me parece alguém que esquece suas mágoas facilmente. Aquele pirralho tinha apenas 10 anos quando atirou no próprio pai e trouxe a cabeça de volta para Mary Geoise. Que feio! Ainda me lembro do sangue por toda a escadaria celestial naquele dia. Ele deu uma risadinha repentina. Mas o que me marcou ainda mais foi a expressão dele quando abdicou de tudo para voltar aqui e recuperar seu status de dragão celestial, apenas para você rejeitá-lo. Aquele rosto, como se ele tivesse percebido que tudo foi em vão. Como se estivesse pensando, matei meu pai por isso. Designar um lunático desses como meu adjunto. Às vezes me pergunto se vocês realmente confiam em mim, ou se o enviaram deliberadamente para me causar problemas. São Saturno lançou-lhe um olhar e zombou friamente. Garlin, se não confiássemos em você, não o teríamos colocado à frente dos Cavaleiros de Deus. Quanto a Doflamingo, você tem razão, o temperamento dele é realmente instável. Mas, nas circunstâncias atuais, ele é a opção mais viável. São Varkuri falou devagar. A batalha na Ilha Filsec, seguida pelo incidente do Mary Geoise. As fileiras de elite dos dragões celestiais sofreram perdas massivas. A geração mais jovem da reserva dos Cavaleiros de Deus foi quase dizimada por Rogers Darem e sua frota do Mar do Norte. Você já deveria estar bem ciente disso. Apesar de suas falhas, Doflamingo carrega o sangue dos dragões celestiais. Desde que se tornou um dos Shichibukai, seu poder só aumentou. Ele chegou a enfrentar os piratas da Big Mom e os piratas do Barba Branca sem estar em desvantagem. Some-se a isso sua posição como imperador do submundo, e Doflamingo já provou seu valor. Figar Langarlin deu de ombros, despreocupado. Duvido que essa seja a verdadeira razão para você ter escolhido Doflamingo. Colocar alguém que despreza o governo mundial e te odeia no coração da Terra Santa? Isso por si só não justifica a decisão. Você precisa de um açougueiro. A voz rouca e fria surgiu de repente, São nos juro, que vinha polindo em silêncio sua espada negra amaldiçoada, finalmente falou. Meu? Garlin piscou, confuso. São Varkuri levantou-se lentamente do sofá. Seu manto negro ondulava com o movimento, exalando a pressão silenciosa de um governante que detinha tudo em suas mãos. Um lampejo de sabedoria cintilou em seus olhos profundos e envelhecidos. Durante 800 anos, o governo mundial governou os mares. Enquanto acumulávamos fundações imensas, também permitíamos que um enxame de parasitas prosperasse na Terra Santa. Seu tom era frio, como uma lâmina de inverno, e seus olhos pareciam perfurar paredes e portas, fitando a terra dos deuses onde residiam os dragões celestiais. O outrora poderoso clã de deuses transformou-se em nada mais do que porcos bêbados e glutões, criaturas feias e inchadas a ponto de serem irreconhecíveis. Há 12 anos, durante o torneio mundial de caça nobre em Vale dos Deuses, ainda tínhamos reis, como você, Figar Langarlin. Mas agora, em Filsec, não se encontrou um único jovem promissor. Até aquele pirralho da sua família, arrogante o suficiente para desafiar Rogers Darem, acabou tendo a cabeça decepada. Diante desse comentário, Garlin não respondeu. É claro que ele sabia como era o sobrinho. O garoto tinha talento, talvez não no nível de verdadeiros monstros, mas ainda assim um gênio. Só que era mimado demais pelos pais. Arrogante e prepotente, sempre usando o nome da família para se impor na Terra Santa. Que o pirralho tivesse sido morto por Rogers Darem. Isso não o surpreendeu nem um pouco. Ele nem sequer sentiu vontade de vingança. Fraco demais, inferior. Ele morreu. Fim da história. E daí? O que a volta do Doflamingo tem a ver com isso? Figar Langarlin perguntou casualmente enquanto dava um tapinha na espada ocidental que carregava na cintura, cujo punho tinha o formato de um grifo. Eu já tenho uma faca de abate. Não, Varkuri balançou a cabeça. Sua espada serve para intimidar, não para matar. A Terra Santa está em paz há muito tempo. Nem mesmo a frota do Mar do Norte conseguiu despertar nosso povo na Terra dos Deuses. O clã dos deuses precisa de uma reformulação completa. Leis rigorosas. Um sistema de treinamento claro. De agora em diante, todo jovem dragão celestial deve passar por treinamento militar, sem exceção. Então deixe Doflamingo fazer o seu papel. Ele quer vingança, não é? Contra os dragões celestiais que zombaram dele e o desprezaram. Que ele se junte aos cavaleiros dos deuses. Ele terá autoridade para julgar e impor a lei. Figar Langarlin escutou em silêncio, depois olhou para os 5 anciãos e de repente riu. E depois? Que Doflamingo manche as mãos com sangue de dragão celestial para que eu, como comandante, possa manter as minhas limpas.
Assim que o expurgo terminar, você vai simplesmente descartá-lo como um bode expiatório ensanguentado? São Saturn disse categoricamente. Quando não há mais presas, a lâmina da matança não tem mais utilidade. Naquele momento ele cumprirá seu propósito final. Completará sua missão final. E Figar Langarlin deu uma risadinha com os olhos brilhando de divertimento. Mas será que alguma vez lhes passou pela cabeça que os dragões celestiais que Doflamingo mais quer matar podem ser justamente vocês 5 velhos? Ele não esperava o que aconteceu em seguida. Ao ouvir suas palavras, os 5 anciãos exibiram o mesmo sorriso, sutilmente significativo. É claro que sabemos. É exatamente por isso que o estamos mantendo por perto, bem na nossa frente. Mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos ainda mais perto. Não é assim que funciona? Ao mesmo tempo, Novo Mundo, País de Vano, Laboratório Onigashima. Ao pendurar o Dendemushi, Darin não conseguiu conter uma risadinha. Ao que tudo indica, ele realmente exterminou toda uma geração de jovens dragões celestiais de elite na Terra Santa. Os 5 anciãos não tiveram escolha a não ser trazer de volta Doflamingo, da linhagem do dragão celestial que estava vagando pelo mundo há anos. Embora tudo ainda parecesse um pouco estranho no final, ficou claro que era apenas uma partida de xadrez à distância entre ele e os 5 anciãos, com Doflamingo como a peça no tabuleiro. Darin expirou lentamente e virou a cabeça, e deparou-se com uma expressão de puro choque no rosto. É ele te chamou de Pará Padrinho? Dragon olhou fixamente para Darin, com os olhos arregalados como se tivesse acabado de ver um fantasma. Capítulo 872. Os olhos de Dragon estavam arregalados, sua boca formando um U enquanto ele olhava incrédulo. Ele só tinha entrado no quarto para verificar o estado de Darin, apenas uma olhada rápida para ver como estavam cicatrizando os ferimentos. Mas a conversa que ouviu por acaso quase o fez cair no chão. Padrinho? Dom Quixote do Flamingo? Aquele Shichibukai indisciplinado, o atual imperador do submundo, e mais importante, um dragão celestial que se considera um deus, chamando Darin de Padrinho Sama, com genuíno respeito. Se Dragon não tivesse certeza de que aquilo era real, teria pensado que estava alucinando. Isso era sequer possível? Doflamingo, você é o padrinho dele? Dragon perguntou, perplexo. Sim, algo assim, disse Darin com um sorriso. Ei, como você consegue estar tão calmo com isso? Dragon estava começando a perder o controle. Não, falando sério, Doflamingo é um dragão celestial. Quando foi que você se tornou padrinho de um dragão celestial? Ah, isso. Darin ergueu o Dendemushi na mão e deu uma risadinha. Isso foi na época em que estávamos no Mar do Norte. Doflamingo era só um pirralho que tinha ido parar no meu território. Ele ainda não conhecia as regras por aqui, então ficava por aí recrutando gente, tentando aumentar seu poder. Então decidi dar-lhe uma pequena lição e fiz uma aposta divertida com ele. Eu ganhei, é claro, e depois disso me tornei padrinho dele. Mas como você pode imaginar, crianças são rebeldes. Aquele pirralho do Dof não era exceção. Na maioria das vezes, ele nem me reconhece como seu padrinho. Não que eu possa culpá-lo, na verdade. Eu não tenho sido exatamente uma grande figura paterna. Darin balançou a cabeça, um tanto melancólico. Olhando para trás, acho que fui um padrinho bem ruim. Dragon. Sério? Você ainda está comprometido com essa parte? O canto da boca de Dragon se contraiu levemente. Então, aqueles relatos sobre você e Doflamingo se enfrentando constantemente e destruindo cidades, travando lutas brutais. Tudo isso era falso? Você estava apenas fazendo um show? Não, Darin balançou a cabeça firmemente. Aquilo foi tudo real. Aquele pirralho realmente quer me matar, e às vezes eu não consigo me impedir de querer matá-lo. Dragon. Ele olhou fixamente para Darin, atônito, pensando que devia ter entendido errado. Você está dizendo que ele quer te matar e se tivesse a chance, faria isso sem hesitar? Exatamente. E você também quer matá-lo? Sim. Mas vocês dois querem se matar e mesmo assim conseguem se dar bem? Sim, é mais ou menos isso mesmo. Ele até te chama de padrinho e te demonstra o mais alto respeito da máfia. É assim mesmo. E você ainda o orienta, ensina-o a se comportar, a lidar com as pessoas? Afinal, eu sou o padrinho dele. A expressão de Dragon tornou-se cada vez mais estranha enquanto ele olhava para Darin. Ele hesitou por um instante, depois finalmente murmurou. Isso é, algum tipo de jogo perverso que vocês dois estão jogando? Darin revirou os olhos. Não é tão ridículo quanto parece. Na verdade, é bem simples. Ele não podia me matar e na época eu não podia matá-lo por causa da minha posição. Então acabamos trabalhando juntos, por enquanto. Ele deu de ombros e soltou uma risada seca e divertida. Mas nem eu esperava que as coisas se transformassem em um relacionamento tão interessante. Espere um segundo. Dragon enrijeceu de repente, como se algo tivesse feito sentido para ele. Seu corpo inteiro se tensionou, e ele encarou Darin fixamente, perguntando cada palavra com precisão cirúrgica. Quando o sistema Shichibukai foi proposto pela primeira vez, Doflamingo sequer figurava na lista de candidatos dos fuzileiros navais ou do governo. Não me diga. Sim. Darin assentiu abertamente com um leve sorriso. Eu cuidei de todos os outros nomes daquela lista até aquele pirralho do Dof aparecer. Bem, você sabe como é. Afinal, sou o padrinho dele. Ajudá-lo um pouquinho não parece demais, né? Além disso, eu fazia parte da força-tarefa dos fuzileiros navais designada para ajudar no recrutamento do Shichibukai naquela época. Considere isso como uma pequena demonstração de poder. Dragon. Ele ficou sem palavras. Não conseguiu nem refutar. Afinal, como filho do herói da Marinha Garp, ele desfrutava de privilégios e vantagens desde a infância que a maioria das pessoas, não, a maioria dos fuzileiros navais.
Só podia sonhar. Numa idade em que outros nem sequer tinham visto um rifle, ele já estava empoleirado nos ombros de Garp, disparando um canhão. Um pequeno prazer de poder era algo com que Dragon conviveu a vida toda. Mas ouvir isso sair da boca de Darren, com Doflamingo sendo beneficiado, fez tudo parecer estranho. E além disso, acrescentou Darren com um leve sorriso irônico, acendendo um charuto. Eu estava apenas cumprindo fielmente as tarefas que me foram atribuídas pelos militares e pelo governo. Se esses candidatos não conseguiram nem sobreviver aos testes que eu organizei, como poderiam ser dignos de se tornarem Shichibukai? Eu estava fazendo um favor aos fuzileiros navais e ao governo, ajudando-os a filtrar a lista corretamente. Dragon. Mas admito, o garoto não me decepcionou. Ele se tornou uma pessoa sólida. Darren deu uma tragada em seu charuto, satisfeito. Vejam só para ele agora, vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Dragon. Ele realmente queria saber se, quando 5 anciãos finalmente descobrissem a verdade por trás de tudo isso, ficariam tão furiosos a ponto de cuspir sangue. Ah, espere. Eles são imortais. Mesmo que aconteça, isso não os matará. Você realmente sabe como manter as coisas em segredo. Dragon suspirou. Você simplesmente colocou seu afilhado no Shichibukai sem fazer um som. Por que não tentou transformar os outros em seus seguidores também? Ele resmungou, frustrado. Darren sorriu, mas não respondeu. Dragon lançou-lhe um olhar, e então seus olhos se arregalaram subitamente. Você não me diga. Seu coração começou a bater descontroladamente, completamente fora de ritmo. Crocodile. Darren sorriu e acenou com a cabeça. Peguei uma das mãos dele. Disse que pegaria a outra também. Dragon. E quanto a Gekko Moria? Darren, a mesma coisa. Dragon. Então, olhos de gavião Mihawk e herdeiro do demônio Douglas Bullet também? Eles não. Darren balançou a cabeça seriamente. Dragon soltou um suspiro de alívio. Só para ouvir Darren continuar. Mihawk cortou o próprio braço. Disse que queria alcançar meu nível de esgrima. Não me olhe assim. Eu também não entendo. Todos os espadachins têm alguns parafusos a menos. Quanto ao Bullet, nos conhecemos há muito tempo. Ele é forte o suficiente para não precisar da minha ajuda para se tornar um Shichibukai. Dragon. Ele não tinha certeza se alguma vez em toda a sua vida se sentirá tão sem palavras. Capítulo 873. Capítulo 392. Eles são todos o nosso povo. Rogers Darren. O governo mundial e o quartel-general da Marinha são verdadeiramente abençoados por terem um oficial tão excepcional sob seu comando. Que trabalho fenomenal você fez recrutando Shichibukai. A boca de Dragon se contraiu violentamente. Por um instante, ele nem sabia por onde começar. Ele já ouvirá as histórias, como Darren era ousado a ponto de beirar a loucura, desafiando superiores e manipulando os bastidores mesmo durante seu tempo nos fuzileiros navais. Mas isso era algo que ele jamais poderia ter imaginado. Isso foi um absurdo de outro nível. Você acha que os fuzileiros navais são sua propriedade privada? Flamingo, Don Quixote do Flamingo é seu afilhado. Rei do Deserto, Crocodile e Gekko Moria foram ameaçados e silenciados. Olhos de gavião Drácula Mihawk vê você como alguém a ser superado na esgrima e até mesmo chama respeitosamente de senhor. E Douglas Bullet, o herdeiro do diabo. Amigo, inimigo. Complicado é pouco para descrever. Superficialmente, todos parecem ser inimigos, como se nutrissem um profundo rancor contra você, mas na realidade, estão todos sob seu controle de uma forma ou de outra. E então havia um detalhe realmente perturbador que Dragon não podia ignorar, algo que lhe causava arrepios quanto mais pensava nisso. Todos os membros do Shichibukai com os quais você tem alguma ligação, exceto do Flamingo, perderam um braço. Coincidência? Ou você planejou isso? Dragon sentiu subitamente um arrepio percorrer seu braço direito. Ele olhou para Darren com uma expressão que era ao mesmo tempo suspeita e inquietação. E quanto ao último Shichibukai? Fisher Tiger não perdeu um braço. Não me diga que ele não é um dos seus? Dragon perguntou fracamente. Darren sorriu agradavelmente. Fisher Tiger é um herói da Ilha dos Homens Peixe e o pioneiro do movimento global de libertação dos escravos. Por que eu levantaria a mão para alguém como ele? Dragon. Claro, ele deveria ter sabido. Principalmente porque o momento da infiltração da Fisher Tiger em Mary Geoise para libertar os escravos coincidiu perfeitamente com o ataque da frota do Mar do Norte à Terra Santa. Não precisa pensar duas vezes, provavelmente toda a operação de Tiger foi planejada, ou pelo menos aprovada pelo próprio Darren. Dragon soltou um suspiro pesado e coçou a cabeça em frustração. Então, basicamente, todos os Shichibukai atuais são um dos seus. Por um breve instante, ele sentiu uma estranha onda de pena, sim, pena genuína, pelos 5 anciãos e por Sengoku. Ele nem conseguia imaginar a expressão deles quando finalmente descobrissem que o próprio sistema Shichibukai que eles criaram estava repleto, de cima a baixo, de gente do povo de Darren, seus inimigos declarados. O que são Shichibukai? Mais como 7 corsários do Mar do Norte, todos sob o comando do autoproclamado Rei do Mar do Norte. Ele resmungou amargamente e, em seguida, virou-se para Darren com um olhar ressentido. Então, além disso, há mais alguma coisa que você esteja escondendo de mim? Somos aliados agora, lembra? E se eu não tivesse ouvido tudo isso hoje, e tivesse encontrado um deles no campo, e sem querer, começado uma briga? No mínimo você poderia ter me deixado um sinal, droga. Estamos do mesmo lado. Darren esboçou um sorriso tranquilo. Isso não vai acontecer. O mundo inteiro sabe que você e eu somos aliados agora. Nenhum daqueles caras ousaria se meter com você. Arg. Era isso que eu queria dizer? Observando o rosto irritantemente calmo de Darren, Dragon sentiu sua irritação atingir o ápice. Ele cerrou os dentes. O que eu quero dizer é, já que agora somos aliados, esse tipo de informação interna entre aliados
Você deveria compartilhá-la comigo. Ah, era isso que você queria dizer. Darren assentiu com um súbito entendimento. Você não está errado. Ele fez uma pausa e acrescentou pensativamente. Mas na verdade, isso vale para quase todo mundo. Eu também tenho meus limites, sabe? Dragon revirou os olhos com força. Ele não acreditava em uma única palavra daquilo. Seus olhos se estreitaram em suspeita. Você também não infiltrou ninguém nos combatentes da liberdade, não é? Darren olhou para ele e balançou a cabeça negativamente. Vamos lá, você não confia em mim? Dragon parou por um instante e, apesar de si mesmo, parou. Darren apoiou os combatentes da liberdade tanto com dinheiro quanto com mão de obra. Financiamento, armamento, logística, estruturação de tropas, treinamento de soldados. Sem os recursos de Darren, o movimento teria levado anos para chegar onde está agora. Além disso, vocês, combatentes da liberdade, estão falidos e com poucos homens. Eu nem teria interesse em assumir o poder. Darren balançou a cabeça e murmurou algo baixinho. Dragon, você realmente precisava incluir isso? Ele ergueu a mão e levou a mão ao peito, finalmente entendendo por que o almirante da frota Sengoku sempre fazia aquele gesto. Foi por pura frustração. Como está indo sua recuperação? Dragon perguntou sombriamente. Já haviam se passado 2 dias desde o chamado treinamento em que Darren desferiu aquele soco que despertou Kaido. A maioria das bandagens que antes envolviam Darren da cabeça aos pés já havia sido removida. Sua pele exposta apresentava uma série de cicatrizes, profundas e superficiais, com tecido novo já em processo de regeneração. Sinto-me bem. Os ferimentos externos já cicatrizaram quase completamente. O trauma interno, órgãos, ossos, levará um pouco mais de tempo para se recuperar totalmente. Darren apresentou o que considerou uma estimativa conservadora. Um conjunto de ferimentos com risco de vida como esses, sim, provavelmente 1 semana ou mais. Dragon já não tinha energia nem para retrucar. Ele realmente não conseguia entender como Darren sempre conseguia dizer as coisas mais absurdas com um tom tão calmo e razoável. E quanto ao experimento de rotação do campo magnético? Algum progresso? Dragon perguntou novamente. Desde que receberam aquela análise inicial do cara gordo de suspensórios, ele ficou obcecado com isso. Se a rotação do campo magnético pudesse ser incorporada ao treinamento regular de Darren, até onde sua força poderia ser levada? Só de pensar nisso já era emocionante. Ainda assim, Dragon sabia que Darren não estava totalmente recuperado, então imaginou que quaisquer testes mais aprofundados teriam que ser adiados por enquanto. Ah, isso? Darren sorriu de repente. Então, bem diante dos olhos atônitos de Dragon, um tênue arco de eletricidade roxo-azulada saltou e dançou debaixo da pele de Darren de uma maneira estranha, quase sobrenatural. Era quase invisível, mas aos olhos de Dragon, parecia algo monstruoso. Instintivamente, ele cambaleou para trás, dando 2 passos. Vê você. Ele olhou fixamente, com os olhos arregalados, para o jovem de cabelos negros sentado casualmente à sua frente, com a garganta seca, que instintivamente assumiu uma postura defensiva de Ryuzoken. Você já entrou no estado de rotação do campo magnético. Capítulo 874. No instante em que Dragon viu os tênues arcos de relâmpagos roxos crepitando pelo corpo de Darren, todos os pelos de seu corpo se eriçaram. Seus músculos se contraíram reflexivamente. Que diabos? Quando esse cara entra em rotação num campo magnético, sua sede de sangue se torna quase incontrolável. E naquele momento, eles estavam em um quarto isolado. Ninguém mais por perto. Apenas os dois. Um arrepio percorreu a espinha de Dragon. Relaxe. Por acaso eu pareço estar perdendo o controle? Disse Darren, visivelmente irritado. Esse cara realmente não confia em mim, né? E mesmo que eu perdesse o controle, e daí? Se eu ativasse o modo de rotação do campo magnético com toda a minha força atual, derrotar Dragon não seria impossível. Ao pensar nisso, Darren de repente entendeu por que Dragon parecia tão assustado. Sinceramente, aquele estado de pleno poder dele era assustador até para ele mesmo. Ao ouvir as palavras de Darren, Dragon lançou-lhe um olhar desconfiado, estudando atentamente seus olhos. Quando confirmou aquele mesmo brilho familiar, ainda repleto de ambição, ganância por poder, desejo por beleza e cobiça por riqueza, finalmente relaxou e soltou um longo suspiro. Você está dizendo que já conseguiu controlar a rotação do campo magnético em baixa frequência? Dragon perguntou, curioso. Darren soltou lentamente uma baforada de fumaça e assentiu com a cabeça. Mais ou menos. Ainda sinto impulsos ocasionais de destruir coisas ou despedaçar alguém, mas a rotação de campos magnéticos de baixa frequência é muito mais fácil de controlar do que eu imaginava. Provavelmente porque já passei por 2 testes de overclock magnético. Acho que isso melhorou meu controle. Ao pensar nisso, Darren ativou instintivamente sua capacidade de percepção. Em sua mente, todas as suas estatísticas e atributos físicos vieram à tona com clareza. Físico, 99,295, corpo indestrutível. Força, 96.387, corpo de gigante. Velocidade, 91,837, armadura relâmpago. Desenvolvimento da capacidade da fruta, 92,420, rotação do campo magnético. Aqui do armamento, 88,952, rajada externa. Aqui da observação, 88,982, indução de campo magnético. Aqui do conquistador, 89,999, afetando a matéria. Comparado a quando ele despertou sua Akuma no Mi pela primeira vez, seu nível de desenvolvimento aumentou em quase 0,5 pontos, confirmando claramente sua teoria. E nos últimos 2 dias, enquanto explorava os segredos do uso da rotação de campos magnéticos de baixa frequência para auxiliar seu treinamento, tanto sua força quanto sua velocidade aumentaram em aproximadamente 0,01.
Isso pode não parecer muita coisa, mas para Darren foi uma grande conquista. Apenas 2 dias. E tanto a força quanto a velocidade aumentaram em 0,01. Isso significa que se ele mantivesse esse estado de baixa frequência, seu poder aumentaria em aproximadamente 0,005 por dia. Em 100 dias, isso representa 0,5. Com base nisso, se Darren treinasse por 2 anos completos, como Monk D. Luffy fez na linha do tempo original, sua força e velocidade poderiam aumentar em quase 4 pontos cada. Assim como seu atributo físico quase no máximo, esse tipo de crescimento o colocaria no ápice absoluto do mar. Nesse ponto, mesmo em estado normal, ele estaria próximo de igualar o poder destrutivo de sua atual forma de rotação magnética em potência máxima. E a melhor parte? A rotação do campo magnético de baixa frequência não teve nenhum custo, nenhum dano celular, nenhuma redução na expectativa de vida. Em outras palavras, Darren finalmente havia encontrado um método estável e de longo prazo para superar seus limites genéticos e continuar evoluindo. Você realmente conseguiu. Dragon olhou incrédulo para o jovem de cabelos negros à sua frente, que claramente se esforçava para se manter firme. Seus lábios se moveram levemente enquanto ele murmurava. Aquele gordo de suspensórios já os tinha avisado. Mesmo em baixa frequência, a rotação do campo magnético infligia dor e tormento que nenhuma pessoa normal conseguiria suportar. Um dos principais motivos pelos quais os usuários enlouqueciam durante esse estado era porque a dor era simplesmente insuportável. Descontar a raiva era a única maneira de aliviá-la. E no entanto, lá estava Darren, calmo, sereno, conversando casualmente como se nada estivesse acontecendo. Isto era a aparência de um verdadeiro monstro. Dragon não pôde evitar um suspiro interior. Nos tempos em que serviam na marinha, ele, Sakazuki, Darren, Borsalino e Kuzan eram todos monstros à sua maneira, talentos excepcionais que se destacavam muito acima dos demais. Mas agora era óbvio. Darren havia se libertado completamente daquela classe. Ele não estava mais no mesmo nível. Com uma força de vontade como essa, Dragon estava convencido de que um dia, Darren superaria até mesmo seu pai no reino do Akido Conquistador. E você? O que é isso com essa aura apática? Darren soltou um suspiro lento, claramente saindo do estado de treinamento. Ele enxugou o suor leve que se formara em sua testa e olhou para Dragon. Dragon desviou o olhar, visivelmente envergonhado. Fui fazer um pequeno treinamento. Os olhos de Darren se estreitaram, demonstrando interesse. Você não foi procurar o Kaido, foi? Levou uma surra? O rosto de Dragon ficou vermelho. Ele cerrou os dentes. Aquele cara trapaceou. Finalmente consegui penetrar aquela maldita pele indestrutível dele e o feri. Mas nem um minuto depois, já estava curado. Darren não conseguiu conter o riso. Kaido havia despertado sua Akuma no Mi recentemente, então provavelmente ainda não tinha controle total sobre aquelas nuvens de chamas negras. Caso contrário, em um estado Zoan totalmente desperto, ferimentos como esses não durariam nem segundos. Não se preocupe. Tenho certeza de que Kaido está mais do que disposto a usá-lo como cobaia de treinamento agora mesmo. Dragon piscou, surpreso. Você está dizendo que ele também está treinando usando a minha experiência? Darren esboçou um sorriso radiante e divertido. Exatamente. Dragon. Ele abriu a boca, prestes a responder, mas de repente, um toque veio do casaco de Darren. Buruburu, buruburu. Darren enfiou a mão lá dentro e tirou o Dendemushi, conectando a linha casualmente. Uma voz feminina suave e magnética surgiu, ligeiramente rouca. Onde você está? Quero te ver. Dragon. Seus olhos se arregalaram. Ele encarou Darren, atônito. Ele já havia conhecido Toki antes, e aquela definitivamente não era a voz dela. Mais importante ainda, ele reconheceu a mulher por trás disso. A rainha do Distrito do Prazer, infame em todo o Novo Mundo, aquela que tinha inúmeros homens na palma da mão, levando-os à falência com um sorriso. Stussy. Que tom sensual era aquele? Capítulo 875. Ao visualizar o rosto atraente e sedutor de Stussy na mente de Dragon, ele instintivamente cerrou os dentes. Ele não era do tipo que se deixava influenciar facilmente pela beleza, mas vamos lá. Quem não apreciava uma mulher bonita? E no Novo Mundo, o nome de Stussy era sinônimo de beleza e charme. Não havia um pirata vivo que não tivesse ouvido falar dela. Quando foi que o Darren se envolveu com ela? Darren não deu a mínima atenção à turbulência interna de Dragon. Ele simplesmente olhou para o Dendemushi com um leve sorriso irônico e disse: Você me procurar primeiro. Isso é raro. Uma voz ligeiramente irritada e sensual respondeu do outro lado da linha. Responda-me logo. Você vem ou não? Claro que sim. Como eu poderia recusar o convite de uma dama tão bonita? Darren deu uma risadinha e encerrou a chamada. No instante em que ergueu os olhos, deu de cara com Dragon, cuja testa agora exibia uma marca vermelha bem visível em forma de chinelo. Você não disse que não estava escondendo nada de mim? Dragon olhou para ele sem expressão, com a voz baixa e acusadora. Darren, o que agora eu tenho que te contar sobre minha vida amorosa? Ele revirou os olhos, visivelmente irritado. Você não vai mesmo, vai? Com a situação atual, você realmente pode confiar nessa mulher? Ao ver Darren prestes a se levantar, Dragon franziu a testa com preocupação brilhando em seus olhos. Afinal, os dois, ou melhor, principalmente Darren, acabavam de matar o líder dos Cavaleiros de Deus do governo mundial. Os 5 anciãos certamente estavam furiosos e já tramando uma retaliação. Enquanto os ferimentos de Darren não estivessem completamente curados, permanecer em Wano era a opção mais segura e inteligente. Por um lado, a geografia de Wano a tornava naturalmente fortificada, fácil de defender, difícil de invadir, e seu longo isolamento significava que nenhuma notícia vazaria tão cedo. De jeito nenhum o governo mundial imaginaria que Darren estivesse se escondendo ali.
Por outro lado, Kaido e os piratas das feras controlavam o território. Mesmo que a notícia vazasse de alguma forma, o governo não agiria precipitadamente com Kaido envolvido. Sem falar das equipes médicas e de pesquisa de alto nível que estão de prontidão. Sinceramente, se não fosse pela montanha de deveres militares que o aguardavam nos combatentes da liberdade, o próprio Dragon teria ficado mais alguns dias. Relaxe. O governo está muito ocupado agora para ficar procurando confusão. Darren acenou preguiçosamente com o Dendemushi e sorriu. Além disso, recusar o convite de uma dama, isso é pura falta de educação. Novo Mundo. Distrito de lazer. Suíte no último andar de um hotel de luxo. Enquanto Dendemushi fechava lentamente os olhos e adormecia, Stussy permaneceu imóvel em silêncio por um longo tempo. Um cigarro fino queimava firmemente no cinzeiro, sua fumaça mentolada subindo em espirais, envolvendo seu rosto maduro e sedutor em uma aura de mistério. Mas naquele momento suas sobrancelhas elegantes estavam franzidas, sua expressão oscilando entre pensamentos. Após uma longa pausa, ela estendeu subitamente uma mão pálida e esguia, pegou o cigarro quase apagado e deu uma tragada profunda. A líder dos Cavaleiros de Deus havia morrido pelas mãos de Darren, e agora os 5 anciãos lhe haviam dado um ultimato final. Por um lado, havia a necessidade de conquistar a confiança da cúpula do governo mundial para melhor proteger o Dr. Vegapunk. Por outro lado, havia aquele desgraçado, que a manipulava constantemente com segredos, enfurecendo-a profundamente. Ela teve que escolher entre os dois. Não deveria ter sido uma decisão difícil. Na verdade, a resposta era óbvia. Mas por algum motivo, apesar da simplicidade da situação, uma estranha incerteza e hesitação incomodavam Stussy, algo que ela nunca havia experimentado antes. Porque desta vez fazer essa escolha significava trair aquele desgraçado. Aquele desgraçado com aquele sorriso presunçoso sempre presente, aquele desgraçado descarado, vulgar e incorrigivelmente lascivo. A fumaça oscilava diante de seus olhos, e o olhar de Stussy se perdeu no horizonte. Naquele instante, as lembranças invadiram sua mente como uma onda, dezenas de cenas passando por ela, vívidas e nítidas. O primeiro encontro deles foi marcado por flertes e provocações. Aquela noite selvagem e imprudente naquele armazém abandonado no quartel-general dos fuzileiros navais. A reviravolta absurda quando a aposta foi revelada. A alegria que ela não conseguiu conter enquanto os navios de guerra voadores da frota do Mar do Norte desciam dos céus para escoltá-la. A enxurrada de memória se emaranhava, finalmente se acomodando na imagem do belo rosto de um jovem sob seus cabelos negros e rebeldes. Sem pensar, Stussy levantou delicadamente a barra do vestido e olhou para a sequência de estranhas letras pretas gravadas em sua pele. Eram 4 no total, ou melhor, 3,5. Os 3 primeiros caracteres estavam completamente formados. O último, porém, estava faltando o traço final. Stussy nem sabia por que não tinha apagado aquelas malditas marcas. Seria medo daquele homem? Não, não foi. Ela tinha certeza. Nunca tivera medo de Darren. Então, o que era? O que a fez obedecer voluntariamente às suas palavras? Será possível? Seu coração deu um salto. Sua expressão mudou. Ela mordeu o próprio braço com força. Uma dor aguda a atingiu, trazendo-a de volta à realidade. Seus olhos subitamente se encheram de pânico. Isso é insano. Sem chance. Ela balançou a cabeça violentamente. De jeito nenhum eu me apaixonei por aquele canalha. Controle-se, Stussy. Essa pode ser sua melhor chance de escapar dele. Ela deu um tapa forte nas bochechas avermelhadas, tentando afastar os pensamentos que nublavam sua mente. Mas justamente quando ela tentava se recompor, seu olhar, sem querer, pousou novamente em sua coxa. Sua expressão mudou e sua mão se fechou em um punho. Esta é a última vez. Parecia que ela estava buscando justificativas, tentando se convencer. Não é que eu esteja relutante nem nada do tipo. É só que, esse AVC incompleto está afetando meu toque. No instante em que ela disse isso, seu coração se sentiu mais leve. Ela se levantou rapidamente. Ao entrar em seu camarim, ela abriu um guarda-roupa com portas de vidro, revelando fileiras de vestidos e trajes meticulosamente confeccionados. De um lado, um armário vertical continha uma coleção deslumbrante de joias e acessórios. Stussy fez sua escolha com cuidado. Um vestido longo lilás fluido com cintura marcada por renda preta, combinado com um colar de diamantes e brincos de ônix. Finalmente, ela se aproximou do armário de sapatos. Seus olhos percorreram os vários pares até pousarem em um único par de sapatos pretos de salto alto com bico aberto. Esta é a última vez. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então ela os pegou. Capítulo 876. Uma suíte de luxo no último andar do hotel. O ar estava impregnado com o aroma de perfume e a fragrância vibrante da Urs em flor. Roupas jaziam espalhadas pelo quarto. Um vestido lavanda outrora elegante, agora em farrapos com fragmentos de um colar de diamantes dispersos como poeira estelar. Foto. Uma chama irrompeu do isqueiro, acendendo um charuto novo com detalhes dourados. O leve aroma do tabaco se misturou à fumaça enquanto Darren dava uma tragada profunda, os olhos semicerrados em satisfação. Parecia que cada poro do seu corpo se abria, deixando-o completamente à vontade. Por que tanta ansiedade hoje? Ele lançou um olhar de soslaio para a loira trêmula ao seu lado, os lábios se curvando em um sorriso malicioso que mal conseguiu conter. Sua figura era graciosa e curvilínea, sua pele pálida como a neve. Ela ainda recuperava o fôlego, as bochechas coradas, os lábios entreabertos. De onde Darren estava deitado, ele tinha uma visão perfeita da curva de suas costas. Aninhada entre sua cintura fina, uma cauda de diabo negra e esguia se enrolava lentamente para trás, desaparecendo sob sua pele. Sedutor em todos os sentidos. A visão despertou em Darren uma poderosa sensação de triunfo tão intensa que por um instante pareceu ainda mais satisfatória do que matar Michael, o líder dos Cavaleiros de Deus. Você disse apenas uma vez.
Os olhos desfocados de Stussy lentamente recuperaram a nitidez. Ao ouvir as palavras irritantes de Darren, ela cerrou os dentes e respondeu bruscamente. Darren soltou uma baforada de fumaça despreocupadamente, deu de ombros e sorriu. Não se subestime, minha rainha. Stussy lançou-lhe um olhar fulminante e levou um tempo para acalmar a respiração. Então pegou uma camisola preta que estava pendurada ali perto, sentou-se na cama e vestiu-a com elegância e facilidade. Darren observava seus movimentos com franca apreciação, seu olhar descaradamente intenso. Algumas mulheres simplesmente nasceram para cativar. A beleza de Toque era como a de flores de cerejeira em plena floração, tão deslumbrante que poderia fazer nações inteiras se ajoelharem. O fascínio de Gion era como de uma rosa espinhosa e perigosa e imponente, mas impossível de resistir. A beleza de Stussy, no entanto, era mais complexa. Intrinsecamente sedutora, mas por vezes com um toque de inocência inesperada. Como um pêssego perfeitamente maduro, ricamente doce com a acidez na medida certa para te fazer querer mais um pedaço. Com o que você tem se ocupado ultimamente? Stussy caminhou até a mesa de centro e se serviu de uma xícara de chá. Levando-a aos lábios, usou a borda para disfarçar a pergunta casual que se seguiu. Cura. Darren deu outra tragada no charuto e respondeu desplicentemente. Acabei de derrotar Michael, o comandante dos Cavaleiros de Deus. Aquele desgraçado era absurdamente forte, usou a despertado com poderes de zoomítico. Quase não consegui. Os longos cílios de Stussy tremeram. Seus ferimentos. Ela examinou silenciosamente o torso nu de Darren. De fato, cicatrizes entrecruzadas ainda marcavam sua pele, muitas delas recentemente cicatrizadas. Quase totalmente recuperado. Darren sorriu despreocupado. Stussy ficou em silêncio. Ela olhou fixamente para a xícara de chá, a superfície transparente refletindo a leve ruga em sua testa. Ao vê-la assim, os olhos de Darren brilharam. Ele não disse nada, apenas esperou com calma e em silêncio. 5 segundos. 10 segundos. Na verdade, Stussy cerrou os punhos como se estivesse se preparando para algo sério, e disse entre dentes cerrados. Vim vê-lo desta vez porque os 5 anciãos me deram um ultimato. Ordenaram-me que desvendasse seus segredos a qualquer custo. Eles estão desesperados para descobrir o novo poder que você adquiriu. Aquele que lhe permitiu derrotar, e até mesmo matar, São Michael dos Cavaleiros de Deus. Eu sei que você é alguém que nunca perdoa traições. Não estou pedindo muito. Só, se houver alguma chance, por favor, resgate o Dr. Vegapunk do controle do governo mundial. Eu imploro. Ela desabafou num só fôlego, depois caiu no sofá como alguém resignada ao seu destino. Seus olhos se fecharam como se aguardasse silenciosamente o julgamento. Vá em frente e faça isso agora. Silêncio. Um silêncio tão pesado quanto a morte pairava na suíte. Estava tão silencioso que dava para ouvir as batidas aceleradas do coração de Stussy. Com o passar dos segundos, sua compostura começou a ruir. Ela ficou cada vez mais inquieta, e uma fina camada de suor frio se formou em sua testa. Até, minha Akuma no Mi despertou. A voz grave de Darren ecoou lentamente pela sala. Mas, ao contrário da maioria dos tipos paramecia que projetam poder para fora, minha Jiki no Mi despertou de maneira oposta. Ela age para dentro, no próprio corpo. Ao acelerar o campo magnético dentro do meu corpo, consigo extrair uma força muito além dos meus limites. Eu chamo isso de rotação do campo magnético. Com a rotação do campo magnético, derrotei o comandante dos Cavaleiros de Deus, o chamado dragão celestial mais forte, como se fosse um cachorro. Stussy deu um pulo. Seus cílios tremeram enquanto ela abria os olhos lentamente. Mas em vez de se deparar com a garra letal de 3 dedos de Darren, ela viu seu rosto bonito e irritantemente presunçoso de sempre. Você não precisava hesitar. Se quiser saber alguma coisa, basta perguntar. Darren sorriu e piscou para ela. Do jeito que você estava gaguejando e hesitando, quase pensei que você fosse me dizer que estava grávida. Stussy ficou estupefato. O tom brincalhão que ela conhecia tão bem a encheu de um calor inesperado. Você não vai me matar? Ela perguntou incrédula. Darren aproximou-se dela com um sorriso suave. Se você quer proteger Vegapunk, então permaneça vivo e proteja-o você mesmo. Stussy pescou, claramente ainda confusa. Você não está com raiva? Darren soltou uma risadinha discreta. É claro que estou com raiva. Furioso, na verdade. Mas não porque você tentou arrancar informações de mim. No fim, você confessou tudo, não é? O que realmente me irrita é que a única vez que você tomou a iniciativa de me ver, não foi porque você realmente queria. Ele colocou a mão no peito e fingiu estar com o coração partido. Isso dói muito, sabe? Então, antes que Stussy pudesse responder, Darren beliscou sua bochecha, levantou-se, vestiu-se rapidamente e dirigiu-se para a porta. Ao observar suas costas se afastando, Stussy sentiu repentinamente uma onda de pânico que não conseguia explicar. Na verdade, eu queria sim te ver. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las, e seu rosto ficou vermelho como um pimentão no instante em que percebeu o que tinha dito. Porque naquele exato momento, aquele desgraçado do Darren se virou com um sorriso zombeteiro que dizia, até que enfim você admitiu. Capítulo 877. Diante da expressão presunçosa e meio sorridente de Darren, Stussy sentiu vontade de se esconder num buraco. Seu belo rosto ficou vermelho como um tomate, irradiando uma mistura de constrangimento e frustração. Seus dedos dos pés, pintados de um vermelho vibrante, se curvavam firmemente contra o chão como se tentassem cavar uma saída. Ela nem sabia por que tinha sido tão impulsiva. Talvez fosse a onda repentina de pânico que a atingiu no instante em que viu as costas de Darren, a culpa que a consumia, ou o estranho calor que sentiu quando ele compartilhou seu poder tão abertamente com ela. Sua mente estava confusa, e antes que ela percebesse, as palavras simplesmente escaparam. E agora?
Com os dedos dos pés cravados no chão, Stussy considerou seriamente a possibilidade de simplesmente dar meia volta e sair correndo. Você não precisa se estressar tanto, disse Darren, recostando-se na cadeira, com um charuto entre os dedos e um sorriso nos lábios. Há muita gente por aí que mataria para me ver. É perfeitamente normal você se sentir assim. Ao ouvir isso, Stussy soltou um suspiro de alívio. Uma onda de gratidão a invadiu. Não esperava que esse idiota fosse tão atencioso, mudando de assunto só para me poupar do constrangimento. Sua expressão voltou rapidamente ao normal. Ela acendeu um cigarro fino de senhora, exalou uma leve nuvem de fumaça e franziu ligeiramente a testa. Mas se você revelar sua habilidade dessa forma, não tem medo de que o governo mundial se torne seu alvo? Darren acenou com a mão em sinal de desdém. Não é exatamente um segredo. Mesmo que você não contasse a eles, aqueles 5 velhos trapaceiros acabariam descobrindo. Em vez de deixá-los descobrir algo por conta própria, é melhor contar-lhes a verdade e satisfazer sua curiosidade. Afinal, não havia como manter sua habilidade despertada, a rotação do campo magnético em segredo de todos. E para falar a verdade, Darren nunca teve a intenção de esconder isso. Quando totalmente liberada, a rotação do campo magnético permitia que ele acessasse um poder inimaginável, uma força física bruta e avassaladora, suficiente para despedaçar o líder dos Cavaleiros de Deus em seu estado de fúria. Só isso já bastava para fazer o governo mundial, e os 5 anciãos, repensarem suas ações. Mas a verdadeira questão era o custo. Cada uso da rotação do campo magnético consumia não apenas sua energia, mas também sua própria força vital. Isso significava que Darren precisava usá-la com moderação e extrema cautela. Nesse sentido, a rotação do campo magnético era como uma arma nuclear. E qual é o tipo mais poderoso de bomba nuclear? Uma que ainda não explodiu. Ao matar São Michael, ele já havia enviado uma mensagem suficientemente forte ao governo mundial. E agora, com o sucesso inicial no desenvolvimento de uma versão de baixa frequência da rotação do campo magnético, algo que ele poderia integrar ao treinamento diário, ele tinha um caminho a seguir. Lenta, mas seguramente ele poderia aumentar sua potência sem se esgotar. O que ele precisava agora era de tempo. Tempo para ficar mais forte e para evoluir. Nesse impasse silencioso com o governo mundial, a balança acabaria pendendo a seu favor. E quando seu corpo, força e velocidade atingissem o ápice absoluto, quando ele pudesse lutar em níveis próximos à rotação do campo magnético, mesmo sem ativá-la, esse seria o momento em que ele romperia o impasse e abriria caminho diretamente para Mary Geoise. Claro, o mais importante é... Darren ergueu o olhar, sua expressão tornando-se séria enquanto contemplava a bela loira de camisola preta. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não posso deixar minha mulher se colocar em perigo. Chick, como você está chamando sua mulher? Stussy zombou e virou o rosto com um resmungo frio. Tudo isso foi obra sua, aquele desgraçado, usando meu segredo para me ameaçar. Continua tão teimoso. Darren deu uma risadinha visivelmente divertido. Ah, é? Mas agora mesmo na cama você não parecia. Seu maldito desgraçado. Stussy o encarou com raiva, o rosto vermelho como um pimentão, rangendo os dentes. Ela parecia que ia explodir se ele ousasse terminar aquela frase. Tudo bem, a culpa é minha. Fui eu quem se agarrou a você sem vergonha nenhuma. Eu me rendo, ok? Darren ergueu ambas as mãos em sinal de rendição, sabendo que não devia continuar provocando aquela vampira. Ele entendia como as mulheres eram, e inteligentemente mudou de assunto em vez de insistir no assunto. Mas ficar nessa situação não é uma solução a longo prazo. Precisamos encontrar uma maneira de tirar o Dr. Vegapunk do controle do governo mundial. Dessa forma, você finalmente teria a influência necessária para enfrentar os 5 anciãos, sem estar constantemente à mercê deles. Stussy ficou paralisada por um instante, franzindo a testa enquanto sua expressão se tornava mais sombria. Ela balançou a cabeça lentamente. Não sei onde está o Dr. Vegapunk. Tudo o que sei é que há pouco mais de um ano, seu laboratório em Punk Hazard explodiu repentinamente. Quando recebi a informação e corri para lá, toda a instalação de pesquisa na ilha já havia sido reduzida a cinzas, não restava nada. Quanto ao Dr. Vegapunk e a equipe de pesquisa sob seu comando, eles desapareceram naquela explosão. Ninguém teve notícias deles desde então. Ela olhou fixamente para o cigarro da senhora entre os dedos, com a voz baixa e um pouco rouca. Mas tenho certeza de que o Dr. Vegapunk ainda está vivo. Com conhecimento e tecnologia 500 anos à frente do resto do mundo, não há como ele morrer tão facilmente. O cenário mais provável é que o governo tenha percebido que alguém estava secretamente mirando em Vegapunk. Então, os 5 anciãos decidiram apagar todos os vestígios e realocá-lo junto com toda a sua equipe. Darren soltou uma baforada de fumaça, com a voz calma. Investiguei o possível paradeiro de Vegapunk. O tipo de pesquisa que ele realiza exige equipamentos de grande porte e um ambiente seguro e independente. O governo mundial não o colocaria em nenhum país membro. Se for um segredo tão secreto assim, deve estar em alguma ilha remota. A maioria das rotas na primeira metade da Grand Line já foi mapeada. Isso torna o Novo Mundo um local mais provável para o laboratório. Enquanto falava, Darren se levantou e caminhou até sua mesa, estendendo uma pamundi sobre ela. Uma ilha completamente isolada com rotas escondidas, distante tanto de países membros quanto de países não membros. Ele percorreu o mapa com os dedos, apontando pistas e dando dicas a Stussy sem ser muito direto. Espere, agora me lembrei. Os olhos de Stussy brilharam quando uma lembrança se encaixou. Ela rapidamente se aproximou de Darren e apontou para um ponto no mapa náutico. Essa ilha. Com certeza eu a vi nos arquivos internos do CP0 pelo menos uma vez. Mas aí, por algum motivo, todos os registros relacionados desapareceram da noite para o dia. Na época, pensei que fosse apenas uma limpeza de rotina.
Mas agora que penso nisso, algo parecia estranho. A pessoa responsável por manter esses arquivos também desapareceu, assim como os próprios arquivos. Stussy olhou fixamente para o contorno oval da ilha no mapa e murmurou. Será que este é o lugar onde o Dr. Vegapunk está? Capítulo 878. O Novo Mundo. Correntes violentas surgiam no mar profundo, quase negro, com enormes redemoinhos girando descontroladamente sob a superfície agitada. Trovões se bombavam e relâmpagos cortavam o céu escurecido pela tempestade. Tornados marinhos surgiam do oceano ao céu, rasgando o ar com fúria implacável. A cena era como um pesadelo, puro caos. De repente, uma silhueta negra atravessou a densa camada de nuvens, libertando-se do domínio elétrico da tempestade e pairando firmemente no ar. Este deveria ser o lugar. Darren estreitou os olhos, examinando as águas caóticas abaixo. Agora que estamos aqui, você não acha que é hora de deixar ir? Ainda nos braços de Darren, Stussy lançou-lhe um olhar fulminante e respondeu irritada. Darren deu uma risadinha e soltou a cintura dela. Foi você quem me pediu para te carregar. Asas negras, semelhantes às de um morcego, brotaram de suas costas e bateram suavemente, agitando o ar enquanto ela pairava no ar. Stussy soltou um suspiro. Claro, minha forma de vampiro me permite voar, mas apenas em distâncias médias. Atravessar ilhas ou zonas marítimas exige muito da minha energia. Ela lançou um olhar para Darren com um toque de inveja. Nem todo mundo tem a sorte de possuir uma Akuma no Mi tão poderosa e fácil de usar como a sua. Darren fez uma pausa. Sua Akuma no Mi é meio fraca, né? Parece que não faz muita coisa. Ele não conseguiu resistir à provocação. Stussy revirou os olhos. Você acha que todo mundo anda por aí com um corpo indestrutível? Sua Akuma no Mi também era do tipo zoomítica. Em sua forma vampírica, ela adquiria formidáveis poderes de sedução. Através de suas presas, ela podia injetar neurotoxinas e controlar a mente de seu alvo. Durante suas missões CP-0, essa habilidade provou ser praticamente imparável. Até mesmo alguns dos piratas mais poderosos sucumbiram a ela sem muita dificuldade. Mas contra Darren e seu corpo absurdamente resistente, esses mesmos poderes eram completamente inúteis. Mesmo com o Aki do armamento reforçando suas presas, ela não conseguiu sequer arranhá-lo. Ela ainda rende os dentes ao se lembrar da primeira vez que tentou usar sua mordida de vampiro nele, e acabou lascando um dente. Sinceramente, ela ainda não sabia como seu relacionamento com aquele canalha tinha chegado a esse ponto. Claro, ela o havia mordido mais de uma vez, na verdade. Só que não da maneira que ela havia planejado. Ela suspirou novamente ao observar o rosto presunçoso e insensível de Darren, depois olhou em volta e franziu a testa. Tem certeza de que este é o lugar certo? Não vejo nada de incomum. Ao redor deles, tempestades violentas e relâmpagos cegantes crepitavam através das densas nuvens. Era o último lugar onde alguém esperaria encontrar um laboratório de pesquisa. Um lugar assim não seria apenas inadequado para trabalho científico, parecia quase inabitável. Com certeza está aqui. O campo magnético está completamente errado. Um lampejo de relâmpago azul dançou nos olhos de Darren enquanto ele se concentrava, claramente pressentindo algo. Se o governo realmente quisesse manter a pesquisa de Vegapunk em completo segredo, esconder a base em um lugar como este faz todo sentido. O campo magnético instável, as tempestades constantes, o perigo iminente. A própria natureza torna-se a melhor defesa. Lá. De repente o olhar de Darren se aguçou e ele disparou para frente, seu corpo se transformando em um rastro de luz negra. Sob o olhar atônito de Stussy, arcos de eletricidade violeta começaram a crepitar sobre sua pele, intensificando-se até envolverem todo o seu corpo em uma camada flamejante de relâmpagos. Atividade de relâmpagos. Armadura de relâmpagos. Ele se lançou diretamente contra os gigantescos tornados marinhos à sua frente, colidindo com eles como um meteoro. Com um estrondo ensurdecedor, um buraco enorme, com vários metros de largura, foi aberto pela explosão. Se apresse! A voz de Darren ecoou com urgência vinda da frente. Stussy não hesitou. Com uma batida certeira de asas, ela disparou pelo buraco aberto atrás dele. No instante seguinte, o mundo ao seu redor mudou completamente. Em meio às colunas retorcidas da tempestade, ela vislumbrou um tênue brilho branco escondido nas profundezas do caos. Então, uma ilha enorme surgiu lentamente diante de seus olhos. Toda a estrutura parecia um ovo colossal forjado em metal e concreto, emergindo diretamente do oceano e estendendo-se quase até as nuvens. Estruturas flutuantes cercavam o ovo, e em seu centro havia uma enorme abertura, com centenas de metros de largura, claramente a entrada. Mas o aspecto mais impressionante era a barreira branca semi-transparente que envolvia a ilha como uma membrana macia, isolando-a completamente das tempestades furiosas e dos ventos gélidos do lado de fora. Lá dentro, era uma primavera eterna, exuberante, calma e quente. O contraste entre o interior e o exterior era como se fossem dois mundos completamente separados. Parece que encontramos o lugar certo. Darren flutuou até o lado de Stussy, pairando calmamente enquanto olhava para a enorme estrutura abaixo. Este lugar parece ter saído diretamente da ficção científica. É a personificação daquilo que chamam de o futuro da humanidade. Ilha dos Cabeças de Ovo. Cabeças de Ovo, concluiu Stussy, com a voz carregada de admiração. Vamos lá. Não há tempo a perder. Darren sorriu e passou o braço em volta da cintura dela novamente. Antes que ela pudesse responder, ele mergulhou em alta velocidade. Num piscar de olhos, eles atravessaram a barreira branca e nebulosa e entraram na ilha. Assim que entraram, nem mesmo Darren conseguiu esconder seu espanto enquanto ele e Stussy olhavam ao redor. O ar estava agradavelmente quente, cerca de 26 graus Celsius. Ao redor deles, erguiam-se imponentes edifícios em estilo cyberpunk, estruturas metálicas elegantes que reluziam sob luzes artificiais.
robôs coloridos circulavam pelas ruas, mantendo ocupadas as funções diárias da ilha. Veículos semelhantes a jatos com formato de ônibus espaciais aerodinâmicos cortavam o céu em alta velocidade. Darren chegou a avistar robôs usando espadas laser para cortar metal. Nada ali correspondia à era que eles conheciam. O nível tecnológico da ilha estava anos-luz à frente de qualquer coisa que existisse lá fora. Isso é uma loucura. Darren não conseguiu evitar murmurar algo. Veículos voadores, lâminas de energia, robôs autônomos, sistemas totalmente automatizados. E pensar que no mundo real, até mesmo o quartel-general dos fuzileiros navais, supostamente o ápice do avanço tecnológico, ainda dependia principalmente de espadas, armas de fogo e canhões. Era impensável o tipo de choque que este lugar causaria no mundo se seu conhecimento e tecnologia fossem algum dia liberados. Capítulo 879. Com uma tecnologia pelo menos séculos à frente do resto do mundo, esta ilha poderia ser justamente chamada de o futuro da humanidade. No entanto, após lidar com Vinsmoke, Judy e Quinn, ambos ex-membros da equipe de pesquisa da Mads, Darren compreendeu que, embora a tecnologia ali fosse inegavelmente avançada, ainda estava longe de ser escalável ou amplamente implantável. Por enquanto, muitos dos robôs claramente só conseguiam seguir instruções básicas e executar tarefas simples e repetitivas em linhas de montagem. Em contraste com a postura serena de Darren, Stussy estava paralisada em choque, incapaz de dar mais um passo. Embora fosse uma nova humana criada pelo próprio Vegapunk, ela não via há anos. Nunca imaginara que em tão pouco tempo ele tivesse alcançado tantas descobertas e impulsionado as fronteiras da ciência tão além do resto do mundo. Isso estava além de qualquer coisa que os humanos modernos pudessem sequer sonhar. Com os olhos brilhando de admiração, Stussy cerrou os punhos sem perceber. Para ela, Vegapunk, que essencialmente lhe dera a vida, era uma figura semelhante à de um pai. E toda criança, por instinto, admira o pai. Acorda pra vida. Não estamos aqui para um passeio turístico. Darren deu um tapinha no ombro dela, trazendo-a de volta ao momento presente. A expressão de Stussy se tornou mais séria instantaneamente. Ela recuperou a compostura, mudando perfeitamente para o seu modo de agente CP0. Você tem razão. Algo neste lugar não me parece certo. Ela examinou os arredores com um olhar cauteloso. Clá. Suas pupilas se contraíram ligeiramente. Ao longe, ela avistou duas bestas enormes, cada uma do tamanho de uma montanha, travando uma batalha selvagem. Seus rugidos eram ensurdecedores. Isso não é real, provavelmente é apenas um holograma. Darren falou calmamente. Com sua percepção, ele pôde perceber de imediato que os dois monstros não eram criaturas vivas. Eram projeções holográficas. Para começar, ele não conseguia sentir nenhuma força vital. E mais importante ainda, apesar da intensa batalha, o terreno ao redor permaneceu completamente intacto. Claramente, essa tecnologia de hologramas ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento, impressionante, mas ainda com algumas arestas a serem aparadas. Stussy soltou um suspiro de alívio, embora suas sobrancelhas se franziram novamente logo em seguida. Além da tecnologia avançada e da arquitetura bizarra, havia algo mais estranho na ilha Giad. Já havia passado mais de 1 minuto desde que chegaram, e ainda não tinham encontrado uma única pessoa viva. Será possível que ninguém realmente morasse aqui? E o que é mais preocupante, o Dr. Vegapunk não deveria estar sob controle do governo. Por que eles não encontraram nenhum guarda? Stussy havia se preparado mentalmente para um possível confronto com os fuzileiros navais ou até mesmo com agentes da CP assim que eles pousassem, mas até agora, ninguém se apresentou para impedi-los. Será que tudo isso não passa de uma armadilha? A suspeita começou a aumentar. Stussy observava cautelosamente o ambiente desconhecido, seus olhos se estreitando em vigilância. Vamos nos dirigir ao centro de pesquisa. Darren já tinha escolhido uma direção e partiu em disparada num instante. Stussy o seguiu imediatamente. Os dois atravessaram o caleidoscópio de estruturas, desviando-se em alta velocidade entre as torres vibrantes. A ilha Giad era enorme, essencialmente uma superilha. Seu layout interno e estilo arquitetônico eram tão diferentes do mundo exterior que os edifícios coloridos como um arco-íris tornavam fácil perder o senso de direção. De repente, Darren parou abruptamente. Stussy, pego de surpresa, quase esbarrou nele. Como você de repente? Ela nem sequer terminou a frase. Bum! Algo gigantesco irrompeu pelas paredes de ambos os lados da rua, estilhaçando concreto e lançando escombros para todos os lados. Uma besta rugindo, semelhante a um dinossauro, emergiu da poeira e dos destroços. O quê? A expressão de Stussy mudou. Ela saltou no ar, com suas longas pernas, saltos e tudo, desferindo um chute certeiro. Rankiaku, chute Ana. Clang. Seu chute revestido com aqui do armamento atingiu em cheio o crânio da criatura, mas em vez de carne e osso, o que se ouviu foi um guincho metálico agudo. Com o impacto, faíscas explodiram por toda parte. Stussy franziu a testa. Essa sensação. Seus olhos se fixaram rapidamente no pescoço da criatura, onde a marca Vegapunk 08 estava claramente estampada. Antes que ela pudesse reagir, o dinossauro abriu suas enormes mandíbulas e, para seu espanto, um enorme cano de canhão preto saiu de dentro de sua boca. Bip, bip, bip. Um som eletrônico sinistro soou, como a contagem regressiva para a morte. Um arrepio percorreu a espinha de Stussy enquanto um suor frio brotava em suas costas. Uma luz dourada começou a se concentrar rapidamente no cano do canhão dentro da boca da criatura. Nessa faixa de preço, suas pupilas se contraíram. Mas naquele instante, um relâmpago azul cruzou o corpo da criatura. Como se estivesse sob o domínio de uma força invisível, a cabeça do dinossauro subitamente se contraiu e se contorceu sobre si mesma, esmagada por uma pressão invisível. Engrenagens estalaram. Metal rachou.
O canhão laser totalmente carregado foi forçado a recuar para dentro de sua própria boca, onde detonou com um estrondo surdo e abafado. Bang! Fumaça e faíscas irromperam quando o dinossauro cambaleou para então desabar com um estrondo surdo. Seu corpo se contraiu enquanto arcos elétricos crepitavam em sua superfície. Stussy soltou um suspiro trêmulo e, em seguida, virou-se para Darren com um olhar de gratidão. Ele baixou a mão calmamente e aproximou-se do cadáver caído, observando atentamente a blindagem estilhaçada e a massa de engrenagens e rolamentos giratórios em seu interior. Uma máquina. Stussy finalmente entendeu porque seu chute não tinha surtido efeito algum. Parece que eles já detectaram nossa infiltração, disse Darren, arqueando uma sobrancelha. Enquanto suas palavras se dissipavam. Vum, vum, vum. O chão começou a tremer. Passos estrondosos ecoaram de todas as direções. Como gigantes marchando, cada passo enviava um estrondo grave pela terra. Os olhos de Stussy escureceram enquanto ela observava as enormes bestas modificadas em aço se aproximarem por todos os lados. Mas então sua preocupação desapareceu, porque o jovem de cabelos negros à sua frente deu um único passo à frente. Apenas um passo simples. Sem onda de aura, sem explosão repentina de poder. Nem mesmo Stussy percebeu o que havia mudado. No entanto, aqueles monstros gigantescos tão grandes quanto montanhas congelaram. Todos eles, paralisado no local, incapaz de se mover sequer um centímetro. Capítulo 880. Zzz. Arcos azuis de eletricidade crepitavam no ar, correntes tênues dançando sobre as superfícies das bestas de aço. Membros enormes erguidos, cabeças imponentes como montanhas, canhões negros travados e prontos para disparar. Mas com um único passo do jovem de cabelos negros, tudo congelou. O mundo ficou completamente em silêncio, como se até o tempo tivesse parado. Apenas as imensas sombras projetadas pelos gigantes de metal tremulavam levemente ao vento. Stussy soltou um suspiro lento. Ao olhar para a figura alta e inabalável à sua frente, uma profunda sensação de segurança invadiu seu peito. Ele estava sozinho, encarando mais de uma dúzia de gigantescos monstros de aço que poderiam levar qualquer um ao desespero. Contudo, a pressão que ele emanava dava a impressão de que nem mesmo 1000 soldados conseguiriam romper as defesas. Sinais vitais escaneados, sinais vitais registrados, dados comportamentais analisados, exoesqueletos de liga ultradensa, lançadores de foguetes e canhões laser muito além dos padrões desta era? Darren esfregou o queixo enquanto estudava as bestas mecânicas paralisadas com genuíno interesse, estalando a língua em sinal de aprovação. Vegapunk faz jus ao seu nome. Esse nível de engenharia bélica supera em muito da Germa 66. Ele acenou com a mão casualmente. Uma das criaturas com a forma de um tigre mecânico flutuou no ar e voou em sua direção. Enquanto pairava no ar, Darren curvou um dedo. A armadura aparentemente indestrutível começou a ondular e a se dissolver como metal líquido, revelando o núcleo intrincado em seu interior. Engrenagens perfeitamente alinhadas, rolamentos de incandescentes devido ao calor e circuitos integrados fascando com corrente elétrica. Sua complexa estrutura interna foi revelada diante de Darren e Stussy. Qualquer uma dessas máquinas de guerra poderia enfrentar piratas com recompensas superiores a 100 milhões. Stussy balançou a cabeça, com um toque de admiração na expressão. Que pena que diante do poder da sua Akuma no Mi, eles não passam de sucata. Ela parou no meio da frase, porque naquele momento ela percebeu, esqueçam os piratas com recompensas de 100 milhões. Até mesmo aqueles infames monstros do Novo Mundo, com mais de 1 bilhão em suas cabeças, não eram tão diferentes de sucata. Para esse homem isso não importava. Todos seriam esmagados com um único golpe. Qual era então a diferença entre 1 bilhão e 10 bilhões? Esse cara sempre fazia o papel de um malandro atrevido e despreocupado quando estava perto dela. Era fácil esquecer o quão assustador ele realmente era no mundo real. Eles podem não representar uma grande ameaça para os caças de elite, mas, se possível, eu adoraria ter alguns desses monstros de aço implantados na frota da Mar do Norte. Darren deu um leve sorriso. Stussy revirou os olhos. Desde que testemunhou em primeira mão a assustadora prontidão da frota Mar do Norte, uma pergunta a incomodava. Por que alguém como Darren, já absurdamente poderoso, era tão obcecado em aumentar ainda mais o poder de fogo de sua frota? Era como uma compulsão. Ela não entendeu. Mas o que Stussy não sabia era que na vida anterior de Darren, esse tipo de obsessão tinha um nome. Chamava-se ansiedade por deficiência de poder de fogo. Nesse instante, Darren estalou os dedos casualmente. Um pulso de energia eletromagnética invisível emanou dele como uma onda de choque. Ao redor deles, os gigantes de aço estremeceram subitamente, o brilho vermelho em seus olhos desapareceu de uma só vez. O que você acabou de fazer? Stussy perguntou visivelmente intrigada. Darren sorriu. Só um truque. Uma rápida rajada de ondas eletromagnéticas de baixa frequência, basicamente um pulso eletromagnético. Ela destrói os circuitos integrados dos dispositivos eletrônicos. Em termos mais simples, eu fritei os cérebros deles à distância. Desde que despertou sua Akuma no Mi, seu controle sobre o campo magnético evoluiu muito além do que era antes. Naquela época, se ele quisesse destruir máquinas como essas, precisaria usar a força bruta, sobrecarregá-las com uma onda magnética esmagadora. Agora, tudo o que era preciso era um pulso, um sussurro de magnetismo. E todas se desligaram como bonecas com os fios cortados. Stussy assentiu lentamente sem compreender totalmente a teoria, mas profundamente impressionada com a criatividade de Darren ao desenvolver seus poderes da Akuma no Mi. E agora? Stussy olhou em volta para o caleidoscópio de edifícios bizarros, com uma expressão preocupada no rosto. Eles já tinham dado uma volta completa e ainda não tinham encontrado a direção do laboratório, estavam claramente perdidos.
Se não conseguirmos encontrar sozinhos, por que não pedir para alguém nos mostrar o caminho? Um sorriso malicioso surgiu no canto dos lábios de Darren. Stussy ficou paralisada por um segundo, então de repente percebeu algo. Sua expressão mudou drasticamente. Sem hesitar, ela girou e desferiu um chute Rankiaku. Uma onda cortante verde escura rasgou o ar, dilacerando o solo como um falcão em queda livre. Ela disparou em direção a uma figura sombria que surgira do nada, e abriu um ferimento profundo em seu torso. Bem, isso é assustador. Nunca imaginei que um agente sênior da CP0 como Stussy acabaria trabalhando com o maior inimigo do governo mundial, o chamado criminoso número 1 do mundo. Ponto. A figura cortada cintilou, irrompendo em uma tempestade de fótons dourados que rapidamente se reagruparam e remontaram seu corpo. Uma silhueta alta e misteriosa materializou-se lentamente. Cabelo preto, óculos de sol enormes, estilo sapo. Um terno listrado em amarelo e branco. Ele acariciava o queixo por fazer com uma das mãos, encarando Darren e Stussy com um olhar de interesse divertido. Kizaru. O coração de Stussy disparou. Seu corpo se retesou instintivamente. O homem que estava diante dela era, assim como Darren, um daqueles apelidados de monstros. Não faz muito tempo, durante uma reunião de alto nível no quartel-general da Marinha, Borsalino, Sakazuki e Kuzan foram promovidos a candidatos a almirante. Cada um recebeu seu próprio codinome da Marinha, Kizaru, Akainu e Aokiji. Vamos lá, não seja dramático. Eu não sou mais o homem mais procurado do mundo, Borsalino. Darren se virou lentamente e encontrou o olhar de Kizaru e deu um sorriso calmo. Já faz um tempo. Borsalino deu de ombros, ignorando completamente a tensão e a cautela de Stussy, e sorriu para Darren. Quanto tempo, Darren? Ah, e você está indo pelo caminho errado. Então, sem o menor sinal de cautela, ele virou as costas para eles e começou a se afastar casualmente. Se você está procurando o laboratório, é por aqui. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.